Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao podcast Mais do que Finanças. Eu sou Márcio Ribeiro, é um prazer ter você aqui e hoje estamos no episódio 43 e vamos seguir na série de planejamento financeiro. Então hoje eu vou trazer para você uma convidada incrível aqui que vai explicar como funciona o processo de planejamento financeiro. Então você que sente que as suas finanças poderiam estar melhor, ou você está desorganizado, ou até você está endividado, saiba que existe um processo para que você melhore as suas finanças, que é o planejamento financeiro. Então a gente vai falar bastante sobre isso, a convidada tem bastante experiência aqui, vai trazer vários insights, várias dicas para você poder até, depois do nosso bate-papo aqui, começar a olhar para suas finanças com outros olhos. E se você não é inscrito no canal ainda, aproveita já, inscreva-se no canal, clica no sininho para você receber todos os episódios, tem bastante corte aqui no canal, tem os vídeos institucionais também. E já manda esse vídeo para quem quer aprender um pouco mais, compartilha e já deixa o seu curtir para o YouTube levar esse conteúdo para mais pessoas também. Então, a convidada é a Andressa Tucci, planejadora financeira. Eu conheço você já de algum tempo, né? De clientes em comum, longa data. E é um prazer ter você aqui. Então se apresenta, fala um pouquinho pro pessoal quem é você, sua história. Legal. E aí a gente vai esquentando os motores. Fechado. Bom, eu sou planejadora familiar. Comecei o planejamento financeiro para mim, pessoalmente, né? Tinha muita dificuldade. Eu acho engraçado falar sobre planejamento porque eu nunca fui a pessoa de dinheiro, né? E nem de números. Na verdade, na faculdade eu tinha muita dificuldade. Acho que era a matéria que eu mais odiava. E aí meu marido brinca comigo e fala, hoje você só trabalha com números, né? Então é muito divertido porque não é um assunto esquisito. Na verdade, é um assunto bem emocional da coisa, Perfeito. Né? Então, sou formada em comércio exterior no Mackenzie, numa universidade aqui em São Paulo. E comecei a trabalhar com planejamento financeiro por paixão mesmo, porque eu comecei a ter um planejador e eu falei, cara, é isso que eu quero fazer da minha vida, porque eu quero muito falar o que eu penso para as pessoas sobre a vida delas e quero que elas me paguem por isso. Perfeito, então, melhor fórmula, né? Que legal, que legal. Ó, eu compartilho muito com o que você está dizendo, porque assim, eu comecei a minha carreira fazendo direito. Aí entrei no banco e do banco eu me apaixonei pelas finanças, mas não era uma parada assim da matemática, né? Desde que eu não ia mal, mas assim, eu sempre tive mais aptidão com história. Sim. Até hoje eu sou bastante humanas. Só que eu também comecei a entender esse negócio de que finanças é emocional e tem toda essa parada de os comportamentos e, enfim, a questão de ajudar as pessoas também, né? Então hoje pra mim o que me motiva é poder ajudar a pessoa a sair do estado dela ali, às vezes perdido, às vezes endividado, como isso hoje é mais o meu foco, né? Eu atendo ali nas Sem Dívidas clientes que estão bem enrolados, mas a gente também, a ideia é que o cara saia do perdido do sofrimento, e vá para um processo ali mais organizado. Vá né? para o caminho da luz, Sim, né? Com certeza. Você me comentou comigo aqui que o seu processo, a gente fala que é planejamento financeiro comportamental. Sim. O que seria isso? Então, eu acho até que você poderia trazer até o que é o planejamento financeiro. Tá. E aí depois você explica o que é o comportamental, que é esse diferencial. É engraçado porque quando as pessoas nos procuram com um planejador, elas querem alguém que dite para elas onde elas vão botar o dinheiro. Tá. Como que eu trabalho com os investimentos. E é muito legal porque quando a gente começa o trabalho, eles entendem como é robusto o trabalho do planejamento financeiro. Eles ficam, nossa, eu nem sabia que eu tinha que fazer isso, eu não pensava nisso. Então, acho que o planejamento financeiro nada mais é do que eu brinco muito com esse termo, tá? Quem é meu cliente vai entender. Eu falo que o planejador, ele é um parente adotado. Então você traz para dentro do seu núcleo familiar uma pessoa, um terceiro, que ele não tem emoções sobre aquilo que tá acontecendo. Então, ele montam o seu orçamento, entende todo o processo e os objetivos de vida que você quer. E dentro dos objetivos que você tem interesse em conquistar de curto, médio e longo prazo, o trabalho do planejador é fazer com que esses objetivos aconteçam. Então ele vai mexer em tudo, nos seus hábitos, no seu imposto de renda, ele vai olhar como é que tá o seu seguro de vida, se você tem filhos, então ele olha o seu plano de saúde. Então eu tomo conta da vida inteira da pessoa. Então eu brinco assim, que às vezes eles me contam coisas que os pais não sabem, que o marido não sabe, que a família não faz a menor ideia. Então eles escolhem adotar uma pessoa para ser um terceiro ali na estrutura familiar.
Quando eu falo estrutura familiar, não tô falando só de casais, né? Sim. Porque eu tenho um mercado muito grande de mulheres solteiras, ou mulheres casadas que não querem fazer com os maridos, e homens da mesma forma. Então, acho que o familiar é o núcleo de pessoas, Sim. né? Mas é muito legal isso que você está trazendo, porque quando me apresentaram esse universo do planejamento financeiro, foi até um convidado que veio aqui em um outro episódio, o Guilherme, e ele me apresentou, explicou o que era, que para mim era muito novo. Eu sempre fiz consultoria financeira, então, Sim. tipo, que é uma forma de trabalhar, É um dos... mas não é o planejamento de fato. Então, você É. avalia ali uma questão, você dá alguns direcionamentos. Algumas coisas pontuais, né? E Isso. específicas, né? É que eu penso que seria tipo assim, vê se faz sentido para você. A consultoria, dependendo como é tipo, você vai no clínico geral, o cara vai lá, você te dá um remédio, ó, você tá problema aqui, vai lá e resolve. Sim. Já quando você vai para um planejamento, você tem um acompanhamento. Então, você está fazendo um tratamento de, sei lá, X semanas, meses, cada um anos, tem seu tempo. Isso, onde a pessoa tem um passo a passo ali mesmo, Sim. alguém seguindo junto. Faz sentido isso? Sim, total. A gente tem uma metodologia, né? Até porque as pessoas, elas são muito diferentes. Então, precisa ter um processo. Perfeito. Né? Na verdade, para um hábito ser desconstruído, você precisa de um sistema, precisa construir um passo a passo. Isso acontece no planejamento financeiro também. Mas o volume de pessoas que me ligam assim, oi, tudo bem, eu recebi sua recomendação e eu queria falar sobre uns produtos que eu tenho numa corretora X. Eu acho engraçado, porque o problema não está na corretora, Sim. O problema não está no assessor ou no produto. É muito, muito atrás, assim. Então, quando a gente começa a mexer, o cliente fala, mas a gente vai falar sobre isso? E é muito legal. É o mais importante essa parte pessoal. A maioria dos meus clientes fala assim, Andressa, eu nem vou mais precisar de psicólogo, porque as sessões parecem que eu tô dentro de uma consulta com a minha psicóloga. Não que elas deixam de fazer, muito pelo contrário, eu incentivo bastante. Mas o papo é muito mais sobre ela do que sobre o dinheiro dela. Perfeito. O T. Harv Eker tem uma frase que é, à medida que você cresce, seu dinheiro cresce com você. E faz muito sentido isso, tanto que eu também sou bem favorável, assim, que às vezes a pessoa está com um problema, ela vai buscar só o psicólogo, mas ela não tem alguém que ajude a pessoa a lidar com as finanças de uma forma mais humana, assim, mais humanizada, que faz muito sentido essa... Eu percebo que tem alguns clientes que chegam assim, eu tenho uma planilha, ou eu uso um aplicativo, só que é aquela pessoa olhando para o número que ela produziu, com a cabeça dela, a mentalidade dela, a cultura familiar dela, da onde ela veio, quem são os pais dela, que país ela estudou. Então ela não consegue tomar... os limites dela também, né? Ela não consegue tomar uma decisão fora da casinha, porque ela não consegue... Ela tem dificuldade de pensar em outras oportunidades. Sim, e aí ela vai procurar na internet algumas opções que talvez não encaixam no contexto dela. Perfeito. Então o trabalho do planejador é analisar esses comportamentos e esses números. Legal. Então eu comecei brincando que eu não era de finanças, porque eu me lembro na faculdade que a matéria que eu peguei mais DP era matemática financeira, eu odiava. E eu fazia aulas particulares. E aí, hoje, como planejadora, é uma matéria que eu tenho mais facilidade, porque eu convivo muito mais. Sim. Mas eu falo muito pouco sobre produto, muito pouco sobre investimento. Eu falo muito mais sobre o comportamento daquele gasto. Perfeito. Então eu uso uma ferramenta onde eu consigo pegar gatilho emocional, descobrir o porquê que ela gasta toda quarta-feira, naquele horário específico. Então as nossas conversas do planejamento, elas são muito, muito íntimas. Top. E aí quando a gente fala sobre a parte do planejador no contexto total, eu consigo descobrir, por exemplo, se ele tem um produto que não condiz com a plataforma dele, se ele tem um plano de saúde que está totalmente fora do âmbito que ele tem de condições de pagar. E aí eu começo a mexer em tudo que você possa imaginar. Mas sabe uma coisa que acho que faz muito sentido aqui? É que às vezes o próprio cliente ele não tem uma clareza ainda, não é muito comum no Brasil, isso vem da nossa cultura. Primeiro, né, tem o tabu que é falar de dinheiro é um negócio extremamente delicado, né? Então, assim, a galera mais nova agora, talvez espero que tenha esse movimento, né, de falar de dinheiro em casa e todo mundo pensando em prosperidade, mas quem é, tipo, anos 90 para trás, anos 2000 para trás, só falava de dinheiro em casa em momentos de crise ou quando a família já era mais estruturada, assim, beleza, mas não era a grande maioria. E aí, então, se eu não tenho essa base familiar de que fale de dinheiro ou que tenha crenças positivas, mentalidade positiva, já é um negócio que eu já olho com menos foco. E aí o segundo momento é que se você não tem essa percepção, eu não tenho vontade de buscar.
Então, às vezes, a pessoa não sabe qual que é o serviço que é mais adequado para aquele momento. Exatamente. Então, tipo, eu preciso de um planejador, eu preciso de um consultor, eu preciso de um assessor. Quem é um corretor? Quem é o cara que vai me atender? Quem que se encaixa nesse momento, né? Tem um caso que aconteceu comigo, ele se tornou o meu principal cliente por um período, que ele chegou para mim, me ligou por uma indicação, viu, eu tenho um dinheiro aqui que eu quero investir, quero falar com você para investir dinheiro. Aí eu assim, calma, mas peraí, como assim quero investir dinheiro? Tipo, vamos conversar, eu preciso entender, fazer um plano. Qual é o objetivo, né? Aí no final das contas, conversando com a pessoa, a gente entendeu que, tipo assim, ele tinha o principal investimento que ele podia fazer era no negócio dele. Sim, tipo, às vezes nem olhou pra isso, né? Cara, o negócio dele é uma mina de dinheiro. Tipo assim, ele, tipo assim, margens altas, rentabilidade, bastante produtivo. E eu assim, por que você tá querendo ir pra tipo assim, ações que têm mais risco do que o seu negócio, naquele momento, né, com talvez menos retorno, sendo que você pode organizar aqui o seu negócio, aí você pega uma parte e você vai organizando a sua pessoa física. Sim. Cara, nossa. Abriu a mente dele, aí mudou, né? Ele acelerou, criou uma marca e a empresa cresceu, sabe? Então, tipo assim, mas talvez, ainda que eu tive essa percepção, mas às vezes seria um outro profissional, beleza, ó, tá aqui, investe todo o seu dinheiro aqui, compra tudo, esses papéis, beleza, parabéns. E aí o cara poderia estar deixando de produzir mais com por certeza. conta dessa visão. E você puxou um gancho que eu acho super legal, que dentro do planejamento financeiro existem 3 formas de você trabalhar. Legal. Então você pode ser um planejador de forma direta, indireta ou a híbrida. Tá. Então eu não acho que elas são ruins, tá? Eu defendo muito o modelo direto, que é o que eu faço hoje, que é aquele modelo sem conflito de interesses. Então se eu recebo um cliente que me traz essa mesma dúvida que você, eu vou tentar entender o porquê que ele quer mudar. O que ele tá insatisfeito aqui? Ou será que ele não olhou para esse lugar? Por que esse lugar tá tão quietinho? E aí esse trabalho que você fez é um trabalho totalmente de modelo direto, de que o cliente está em primeiro lugar. Perfeito. Se ele trabalha com um modelo híbrido ou um modelo indireto, ele vai falar, você quer comprar ações? Eu vou receber uma comissão sobre ações. Qual é o seu montante? É tanto. E aí ele já calcula a comissão ali e existe na minha visão, existe um conflito de interesse. Eu não acho que é ruim. Existem alguns modelos de sucesso que são assim. Sim. Mas eu acho que na hora da tomada da decisão, depende da sua carreira. Se você é um planejador que está começando e você precisa de uma reserva, você está fazendo uma transição de carreira, você vai ficar tentado para fazer aquilo. Vai muito do perfil, assim, eu sempre, assim, perfil e forma mesmo, né, de como você enxerga as coisas. Sim. Eu concordo com você nessa questão de você ser imparcial, vamos dizer assim, ou parcial ao cliente, né, então os direitos, a vontade do cliente, ela é soberana. Porque eu vim de banco, e o banco, normalmente, ele tem um viés totalmente, assim, 90-10, né? 90 banco, 10 do cliente. Porque os interesses dele é ter lucro. Uhum. E aí, muitas vezes, você vê venda casada, venda mal feita, produto que não é adequado. Porque existe uma pressão para bater meta. Exato. Então, às vezes, esse cara sai do mercado e entra num mercado mais tradicional, ou não é nem tradicional a palavra, mas seria esse mercado novo, que é o de planejamento e tal, e ele vem já com esse vício. Tipo assim, beleza, eu preciso bater meta, performar, produzir... E às vezes ele queima com cliente. Sim, eu vim de uma empresa antes de trabalhar como planejadora, né, em tempo full, onde a gente brincava que era C igual a C, né? Então eu tenho que dar para a empresa para receber alguma coisa. E as metas para um comercial, elas são muito intensas, elas fazem toda a diferença para você ter um fluxo financeiro saudável na sua casa. Perfeito. Então, eu acho que existam pessoas que consigam trabalhar com esse mesmo modelo e que consigam ser éticas. Mas depende do contexto que ela tá, ou depende da situação que ela tá de vida, em algum momento ela vai se questionar. Então, eu não gosto muito. E como eu vim de um lugar onde eu vendia produto, eu não queria mais esse universo pra mim. Então, o modelo direto, ele se encaixa perfeitamente no meu comportamento e na forma que eu gosto de trabalhar. Então, e isso puxa muito a gente, né? Sim. Porque pro planejador que trabalha com modelo direto, ele precisa de parceria. Sim. Porque ele precisa poder estar atualizado. Então, numa reunião que eu tenho um cliente, eu estou num segundo mês com esse cliente e eu já entendi qual é o problema, eu brinco que eu tenho que ter uma pochetinha e para arrumar soluções para esse cara. A sua carteira da XP, da BTG, enfim, da corretora que você está trabalhando hoje, ela não é saudável? Chama o assessor para uma conversa. Vamos sentar nós 3. Então, eu brinco que o planejador de modelo direto, ele é a ponte.
Perfeito. entre o cliente e os objetivos dele. Então, muitas vezes eu faço uma reunião com o assessor sozinho e falo, cara, olha, o objetivo desse cara é esse. Qual que é o produto que você tem disponível para ele, que ele não pague tantas taxas e que ele consiga ter acesso a uma rentabilidade saudável? O assessor fica discutindo comigo sobre produtos e aí eu chamo o cliente, falo, olha... Mas aí você tira um pouco aquela... Se o assessor ou quem seja o profissional que está comercializando o produto na outra ponta, ele tem menos... Se ele é um cara mais agressivo ali, tipo, meu, vou colocar produto com margem porque eu preciso ganhar. Exato. Ele já fica mais receoso, porque ele sabe que você conhece... Sim. A matéria que está sendo discutida ali. Exato. E que você vai olhar sempre com os olhos do cliente, o que é melhor para ele e para o bolso dele. Então, você baixa esse limiar de ímpeto do profissional da outra ponta. Então, é bem legal esse tipo de modelo. E às vezes o assessor ele nem sabe muito bem o que ele está vendendo. Sim. Porque no processo ali, não são todos que têm CFPI, não são todos que têm certificações. Então, durante o processo, ele comprou um produto que ele leu, ele foi ensinado, e muitas vezes ele não tem tanta clareza sobre a estrutura desse produto. Mas não só assessor, assim, o assessor já é algo mais específico, né? Sim, mas em todos os... Mas eu vejo muito o mercado bancário. O mercado bancário, ele é muito... Agora até melhorou um pouco mais, assim, eles exigem algumas certificações melhores, né, dentro do mercado. Sim. Mas até alguns anos atrás, aí 3, 4, 5 anos atrás, eu via um mercado muito assim, tipo... o que o banco quer que eu venda? Então, isso, tipo, teve um caso uma vez na agência lá que eu trabalhava, que foi os gerentes não tinham noção nenhuma de investimentos, assim, o cara que mais gostava de investimento, assim, era eu, que eu tinha essa vontade de conhecer. E aí a galera, tipo assim, era o CDBzão da massa, tipo, o cliente queria falar de ações, a gente já derrubava, tipo, não, ação não, perigoso, agora não. Muito, o risco. O cara falava tesouro direto, porque aí vai pra corretora do banco, né? Sim. Então, não. Não, volta pra cá. Tem um fundo aqui que investe em tesouro, ou seja, pra pagar taxa de administração. É. Sabe? Tipo, enfim, coisas que eram absurdas. Mas beleza, né? O banco, tipo, dava esses manual, é isso que você tem que vender. E aí foi um cara uma vez do departamento de investimento e falou de um fundo. Um fundo de investimento rendeu 4% esse mês. Sucesso. Atrelado ao IMAB. Nossa. Aí, beleza. E aí os gerentes, nossa, estouro. Esse que é ótimo. O melhor fundo. Nossa, o fundo tá batendo... Cara, eles começaram a comercializar na agência. E assim, aí o gerente pegou a lista dele de cliente e começou a ligar pra todo mundo, assim, tipo funcionário público. O cara, tipo, mega conservador, sabe? Tipo... E, tá aqui, vou aplicar seu dinheiro. Tá, 20 mil, 30 mil, 50 mil. Começou a investir, ele bateu a meta em uma semana. Uma semana já foi. Aí no outro mês deu negativo. Porque o IMAB varia, né? Sim. Cara, no outro mês deu negativo. O que deu de problema de cliente falando que o banco tá roubando meu dinheiro. Como é que pode? Você falou que o negócio ia dar dinheiro e agora eu tô sacando menos que eu apliquei. Enfim, foi o Godó lá. E assim, por conta de falta de conhecimento. O cara não sabia o que era um IMAB. Sim, ele comercializa aquilo que ele tem de noção, né? Sim, exatamente. Mas você trouxe um negócio legal que eu acho que é o nosso pilar do planejador, né? Assim, o planejador que está escutando, que quer ser um planejador, e o cliente que está contratando a primeira coisa que ele tem que entender na reunião é que ele tem que ter clareza. O planejador tem que deixar claro o que é aquilo que ele está fazendo. Então, a parte comportamental não são todas as pessoas que falam a mesma língua. Então, você não pode atender todo mundo do mesmo jeito. A pessoa que senta com você e senta com outra pessoa e explica da mesma forma, ela não vai conseguir trazer clareza. Não. Então, o que o planejador faz, eu acho que de essência, é entender qual é a sua veia. Quem é você? Como que você se comporta? Qual é o tipo de comunicação que você tem? E aí, numa reunião de produtos, ele tem que sair da reunião entendendo o que é um tesouro direto, o que é um CDB, que tipo de risco cada um deles tem, o que são fundos imobiliários, o que é uma debênture, o que é um CRI, um CRA, o que são esses produtos, para que ele serve? Então, é uma aula mesmo. Perfeito. Ou quando o cliente não chegou nesse ponto, mas na primeira reunião a gente já entende que tem que interferir na carteira porque ela está totalmente defasada, a gente tem que sentar com o cliente e falar, o que você comprou é isso. Então, você tem isso, de liquidez você não tem. O que é uma liquidez? O que é um D+0? Então, a clareza sobre o produto que ela tem, ou a clareza sobre os objetivos que ela quer conquistar, precisa ser
a base, assim, de uma Legal. pirâmide de Maslow de um cliente. Perfeito. Eu não diria informação, porque eu acho que muita informação gera confusão. E o cara não tem, ele não tem, por exemplo, se o cara é um cara que já tem mais, ele busca isso, beleza, então se ele tem esse apetite, você entrega. Mas às vezes você vai sufocar, porque já é um negócio que muitas vezes é uma fuga, né? Ele já enxerga aquilo, tipo, é difícil, é chato, não sei, e aí você... Tem dificuldade também. Exatamente. Né? Então... Mas o importante é entender que custos importam. Então, quando a gente senta com o cliente e explica um tipo de produto que ele está comprando, ele tem que entender que ele vai pagar uma taxa de performance. O que é a taxa de performance? Ele tem que entender qual é o benchmark que ele está sendo olhado ali, o que é um benchmark. Então, quando ele vai sentar com o assessor, ele não tem mais tanta dificuldade. Sim. Então, eu já peguei casos, assim, de a gente sentar com uma cliente que tinha mais de 20 produtos numa corretora. Porque quando tem muitos produtos é porque ele não tem certeza do que a pessoa precisa. Então ele compra tudo o que ele pode. Alguma coisa vai dar certo. Diversifica ao máximo ali. E aí a gente deu uma aulinha pra ela entendeu muito bem o que ela tinha na carteira. E aí quando começou a parte do ano passado da transição de um presidente para outro, muitas corretoras entraram em contato, vamos mandar seu dinheiro para fora, vamos melhorar a situação. E ela já sabia o que ela tinha que fazer. Então ela me ligou e falou assim: Andressa, tô super instruída. O meu assessor me ligou, eu já falei aquilo pra ele. Deitei aqui, né? Então você percebe que o trabalho que a gente teve juntas fez com que ela mudasse alguma coisa. Legal. E adquirisse um conhecimento que ela não vai ter. Depende do tipo de atendimento que ela tem. Né? E assim, ó, isso pra mim é o que eu mais acredito, sabe? Independente de qual é o tipo do jeito que você atende um cliente, mas é fazer a pessoa pensar. Sim. Porque a gente vive numa sociedade onde é complicado você pensar muito, sabe? Então a gente, enfim, sem entrar muito no mérito, verdade. Mas as pessoas buscam, principalmente no mercado financeiro, acho que por isso tem tanto golpe. Saiu era antes da pandemia essa estatística que eu vi, que tinha mais gente caindo em golpe, pirâmide, do que gente com CPF na bolsa. Então, tipo, tinha um número absurdo, assim. E eu tenho certeza que de lá pra cá, com esse negócio das criptomoedas, deve ter sido um absurdo também, ainda que tem muita gente que cai em golpe e não conta, eu tenho um né? caso pra você que você chora, assim, um negócio... Tá, então conta aí, vamos com causos. Os causos são sempre importantes. Ela é uma cliente muito parceira, amiga, ela é super jovem. Legal. Muito jovem mesmo. E ela me contratou, assim, eu quero aposentar daqui 10 anos. Eu pensei, nossa, a menina tem 27 anos. Que tipo de pessoa que é aposentada daqui 10 anos com 27 anos, 37 anos? Alguma coisa tem de errado, né? Eu já tenho um cara que me ajuda na parte de planejamento de finanças e que rende 20% ao mês. Caraca. Aí eu pensei, nossa, quem é essa pessoa, né? Quem é essa máquina, né? Caraca, 20% ao mês. Seguro. Não, na visão dela, assim, ele me deposita todo mês um valor, tá tudo certo, faz 2 anos que eu tô com ele, eu entrei com 100 mil e agora eu tô mais ou menos com uns 400 mil reais e se eu continuar nessa pegada eu vou me aposentar. Quanto de dinheiro eu preciso? Porque esse tipo de cara, ele não consegue dizer pra ela o quanto de dinheiro ela tem que guardar durante o período de tempo, para que quando ela tenha tantos anos de idade, ela viva ou de renda, de forma a consumir o seu dinheiro, né? Ou de forma vitalícia, que é o dinheiro ficar perpétuo e sobra pra alguém. Ele não consegue fazer essa análise, e ela queria isso. Era esse número que ela queria. Eu falei assim, ok, vamos conversar. O cara que dá 20% ao mês... Não, aí... Olha como é importante o nosso trabalho de clareza, né? E aí eu falei, vamos voltar um pouquinho a história. Já que tá tudo bem, maravilhoso, tá voando, beleza. Não vamos olhar pra ele agora, mas eu preciso entender como que funciona o seu orçamento. E aí a gente tem uma metodologia chamada etapas, né? Onde são 6 meses, um processo mais extenso, né? E ela preencheu lá o aplicativo. Na primeira reunião, eu já consegui entender vários problemas familiares, núcleo familiar. Então ela carrega aquela estrutura dos pais. Então os pais, quando eles eram jovens, tinham 35 anos, eles faliram. E ela era milionária, ia para os Estados Unidos a cada 2 semanas. Então uma pessoa com poder aquisitivo interessante. Sim. Não muito alto, mas interessante. Então ela tinha essa estrutura familiar e eles perderam tudo. Caraca. Tipo, tudo mesmo, assim, por uma gestão ruim da empresa. E ela não queria ser como os pais. Então, o que ela queria? Ela queria antecipar uma aposentadoria. E não é que ela não queria parar de trabalhar.
Ela ia continuar a vida normal, Sim. mas ela queria ter 100% de certeza que ia dar tudo certo. Aquela segurança ali que tava tudo bem, que ela poderia arriscar em outras frentes ou trabalhar com outras linhas. Exato. Que não ia ter problema se desse errado, que tava garantido ali o pé de meia ali. Exatamente. Tá. E aí ela tava trabalhando com a parte do cérebro reptiliana dela, de eu quero isso, eu quero isso, eu quero, e eu vou procurar a forma mais fácil de ter o que eu quero. Só que ela não entendia que esse dinheiro que tá rendendo, ele tem que voltar. E pro imposto de renda, esse dinheiro não existe. Só que ela não quer ficar ilegal. Então as coisas elas não se falam. Não se falam, elas não se falam. Entende que o dinheiro dela saiu, foi passear e voltou. Só que não nessa intensidade. Não, porque e ela aí não volta com um ganho expressivo. E ela tem que pagar imposto sobre taxado, isso. Exatamente. E ela recebia o dinheiro em cash. Quase 28 mil por mês em cash. Desculpa. Em notas de 2, quase. Não, mentira. Não, e aí, quando a gente sentou pra conversar, que eu entendi o comportamento dela com o dinheiro, porque ela é uma médica jovem que ganha os seus 30 mil reais. Então, não é uma pessoa que não tem condições de viver com esse dinheiro. E quando ela entendeu que o quanto ela precisaria guardar por mês, ela não precisa estar num ambiente tão arriscado, ela se assustou. E falou, por que eu fiz isso? Porque ela tentou uma saída mais fácil. Sim. Mas ela conseguiu reaver ou... Não. Que esse é o ponto, né? Porque assim, quando eu falo de planejamento financeiro, não sei se faz sentido para você, mas assim, qual que é o problema, né? Eu sempre faço uma apresentação com uma pirâmide ali quando eu converso com um cliente, que é a questão do cara, tipo assim, antes de você pensar em rentabilidade, você tem que cumprir algumas etapas, que é o que você acabou de falar, tipo, entender a renda, o padrão de consumo, entender ali o que acontece se você perder sua renda momentaneamente, se acontecer alguma coisa, você tem alguma segurança, quais são as reservas que você tem, qual é a sua expertise para lidar com investimentos para você buscar rentabilidade. Seu estômago para isso, né? Porque isso é muito normal, assim, ó. O brasileiro, isso é muito natural aqui, tipo, pensar, tipo, tá, quanto que eu vou... ganhar. Se eu colocar 100 quanto mil, rende? Quanto que dobra? Tipo, não, cara, não, calma. E assim, aí sempre vem aqui em Jundiaí teve um caso, há quase 10 anos atrás, que aconteceu, né? O cara tinha chegou a ter mais de 10 mil contas. Sim. Um rapaz que fazia acho investimentos e aí prometendo 4% ao mês. Olha, ele era mais conservador, hein? 4% ao mês garantido. Aí só que pra você ver como uma história contada muitas vezes, ela acaba virando verdade. Total. Qual que era a narrativa? Como ele tinha um histórico, mais de 2 anos, tinha gente que tinha... Eu conheci gente do banco que tinha Porque esses lá. caras são recomendados. Ele era recomendado, e assim, quem recomendava falava assim, ele paga certinho. Ele paga certinho há 2 anos, 5 anos. Eu tô com ele lá há 5 anos e meu dinheiro todo mês eu recebo. Então, a pessoa que não conhece, ela traz o certinho como é seguro. Sim. Mas é uma pirâmide, o certinho não tem nada a ver com segurança. Segurança tem a ver ali com a liquidez, o tipo de investimento. Total. Outras coisas nesse sentido. O pagamento ali, assim, faz parte do processo quando ela tá funcionando. Quando a bolha explode, que dá problema. Então, nesse caso aí, o cara, enfim, não conseguiu pagar, muita gente ficou... Não, e é engraçado porque quando a gente fala assim pro cliente, você tá numa pirâmide, ele não sabe o que é uma pirâmide. Sim. E você vê que é muito louco que as pessoas... E assim, a questão do viés da confirmação, né? Eu lembro que na época eu treinava aqui numa academia... E aí eu conheci uma galera lá e tal, e aí, tipo assim, uma vez no vestiário, um cara cantando de galo, assim, olha, que eu botei a grana no cara lá, vendi minha empresa, 400 mil, botei lá, agora eu vivo de renda. Tipo, aqui, ó, eu treinando na hora do almoço, tipo, fazendo uma hora rapidinho pra treinar lá. Sofrido, você já tava. E o cara, não, eu tô aqui, ó, tava me matando na minha empresa, agora eu deixo o dinheiro lá, rende certinho. E aí o cara... Sumiu. Quebrou. E aí? Cadê? Pelo menos você tinha um negócio que... Sim. Sofrido. É porque não tem liquidez. Na pirâmide não tem liquidez. Isso. Então eu falei pra ela assim, você não lastro, pode... né? Eu falei, você não pode pedir o resgate total. Esse cara vai fugir. O que você tem que fazer é tentando fazer retiradas e legalizando esse dinheiro, deixando o menos dinheiro possível que você pode ir lá, pra você poder zerar o caixa. Pelo menos você tem que recuperar o principal, né? Eu falei assim, vamos falar pra ele que você vai fazer uma viagem internacional. Você precisa de 30 mil do seu cash.
além do que ele vai te pagar. E a gente começa a fazer as retiradas aos poucos. Porque quando ela entendeu que a pirâmide quando ela indica uma amiga, o dinheiro dessa amiga é o que paga ela por mês. Isso. Quando ela entendeu exatamente isso, ela fez... Eu falei, então, as pessoas que você mais gostam, o dinheiro delas está indo pra você. E eu tenho um caso em Belém do Pará, que ele foi preso até, né? Ele era meu cliente. Ele tinha uma empresa chamada Wolf, não sei nem se eu posso dizer isso. Ele tinha uma empresa chamada Wolf, ele era meu cliente pessoal, o dono dessa pirâmide. E eu achava muito esquisito. Na época eu trabalhava com seguros, tinha um seguro de vida comigo. E de repente eu comecei a prospectar vários clientes dele, né? E várias pessoas falavam assim pra mim, eu fiz um empréstimo de 80 mil reais no banco pra botar ali. E aí o valor da rentabilidade, eu vou pagar o empréstimo e ainda sobra dinheiro. A pessoa não entende a clareza do risco daquilo. Então, nossa. Só que eu tava na minha casa, isso vai fazer, sei lá, uns 2 anos, tava assistindo televisão, e aí no Datena apareceu o meu cliente, ele foi preso. Ele morava em Belém do Pará, foi preso em Dayatuba. Caraca. E muita gente não conseguiu reaver o dinheiro até hoje. Então, mas a grande maioria, assim, ó, esse tipo de situação é muito recorrente. O que passa quando é muito grande, mas os micro pirâmides, que o cara não é tão grande assim, mas movimenta milhões. Sim. E ainda, assim, ele foi crescendo. É muito natural. E assim, mas qual que é o problema? Falta de cultura e educação financeira. Porque o cara, ele tem uma dor. O brasileiro, ele tem uma dor. Ele precisa ganhar mais. A gente tá vivendo um momento hoje econômico que a gente tem, desde a pandemia pra cá, uma inflação IGPM que subiu 50% nos últimos 3 anos aí, se você pegar. Mas vamos falar de IPCA, quase 30%, 20 e poucos. Que é muito, se você for levar em consideração 3 anos só, e um salário mínimo que não corrigiu o equivalente, sem contar que essa inflação não é o real no dia a dia, né? Não. Você vai no mercado com 100 reais hoje, você sai com uma sacola. Exatamente. Então assim, ou na mão, né? Dependendo do que for. Depende porque agora eles mandam até você pagar pelo saquinho do mercado. Isso, exatamente. Então assim, pra você ver a situação. E aí você tem um mercado que consome muito juros, os juros no Brasil um dos mais altos do mundo. Então é uma bomba relógio para explodir as finanças dos clientes. E aí o que o cara quer? Renda extra, renda fácil. Então ele começa a ter essas tentações de, cara, onde eu dobro meu dinheiro, E aí sempre tem assim, né? Já chegaram a oferecer esse tipo de produto. Não, cara, porque aqui, ó, o cara tem um robô. Eu tenho uma história do robô ótima. Não, e aí assim, ó, é seguro, tem até um seguro. Tá, mas quem que é o seguro? É o próprio cara. Aí eu falei que trava, né? Que faz o travo. O seguro é o próprio. O cara tem um seguro que ele assinou aqui, reconhecido lá, não sei o que lá. Nossa, essa história é tensa. Aí eu assim, tá, mas quem que assegura quem é o benefício? A operação? Não, é a própria empresa, tem outra empresa do grupo. Falei, cara, é tipo eu e você somos sócio, fala assim, ó, viu, a gente é sócio, mas, ó, você me empresta o dinheiro, se eu não pagar, a Andressa paga, mas ela é minha sócia, tipo, claro se eu não pagar, ela não vai pagar também, né? E aí o cara cai, porque, nossa, 5% ao mês, é 10% ao mês. Sim, mas eu acho que é aí que entra a parte do planejamento comportamental. Isso. Porque o problema não tá no produto, o problema não tá no robô, o problema não tá no cara que tá fazendo a pirâmide, o problema tá no cliente. Isso. O que dentro do cliente fez com que ele se sentisse à vontade em procurar um produto desse? Independente se ele tem clareza ou não. Qual é a história desse cliente, desse número? Por que ele quer uma saída dessa? E aí eu acho que entra o planejador comportamental. Perfeito. Ele vai entender o porquê das coisas, do porquê que você se comporta assim. E aí você vai pegar um setênio dele, quantos anos ele tem hoje? Ele tá com 37 anos. Que setênio que ele tá? Ele tá num setênio que ele quer receber de volta tudo aquilo que ele acha que ele fez pro universo. Então ele tá acelerado. Então ele precisa entender que ele tá no momento que ele tá assim mesmo. Legal. Mas que existem outras saídas, outros produtos, outras estruturas que ele consegue se trabalhar do mesmo jeito. Então acho que a palavra sempre vai ser a clareza, né? Dele ter noção da informação. Então, e assim, saber... Aí eu gostei muito do que você disse, a questão do... Qual que é seu foco, qual que é a sua clareza, seu objetivo, entender o que você está fazendo, ele é compatível ou não com esse objetivo que tem. Sim. Já atendi cliente que o cara falava, eu quero ter uma Porsche, quero ser milionário, sei lá. Aí o quanto que você produz de dinheiro por mês? Eu faço 10 mil. Falei, amigo, em quantos anos? Em 100 anos? Ele tem 3 filhos, uma esposa que não traz 10 mil por mês. Eu falei assim, então, eu fiz a conta, falei, você precisa, não vou lembrar certo agora o valor, mas falei, você precisa de pelo menos 30 mil. Só pra investir. Sim.
E aí é alocado numa carteira tal. Aqui você pode, sei lá, fala com o seu assessor, que ele tinha um assessor também. Você vai investir lá, mas tipo, é 30 pau, cara. Mas ele, nossa, mas eu ganho 10. Eu falei, então. Então, assim, ou você entende que tá fora do seu objetivo, da sua realidade, ou você constrói uma realidade. Então, onde você vai investir? Aí eu comecei a trabalhar com ele na questão empresarial. Tipo, então vamos fazer aqui um planejamento da sua empresa. O que sua empresa precisa para faturar 100 mil reais? Porque aí você vai ter sua margem de lucro e tal. Aí com esse lucro você investe na sua pessoa física. E aí você vai fazer. Porque muitas vezes a pessoa acha que... E às vezes também é a questão da internet também, né? Mas assim, o cara acha que só o investimento ele vai ficar milionário. Não. No curto prazo. Ele vai ficar se ele tiver toda essa disciplina, um acompanhamento e consistência. Mas o que vai deixar o cara rico, a maioria das vezes, é o negócio dele. Então você vê às vezes o cara no YouTube aí, tipo, o cara, 20 e poucos anos, milionário. Aí ele até pode vender um curso de como ficar milionário, mas o primeiro milhão dele, muitas vezes, foi do produto que ele vendeu. Totalmente. Não do investimento que ele fez, sabe? E aí o cara acha que, o cara fez o investimento, eu vou fazer também. E aí dá muito pau, né? E uma coisa que eu acho que é legal a gente entender, porque tem uma pergunta que eu sempre faço pro cliente, que é, quanto é o suficiente? Legal. Porque às vezes a pessoa, ela quer um objetivo de vida, eu quero ter na minha aposentadoria 40 mil reais por mês. Isso é suficiente pra você? Não sei. Então, gente, back to the base. Vamos voltar pra sua pirâmide no começo. Quem é você com orçamento? Que tipo de consumidora você é? Porque quando você ficar mais velha, você não vai ficar mais barata pra você. E eu não tô falando do plano de saúde que vai ficar mais caro. Não, eu tô falando de que... Padrão de vida, gosto. Eu brinco, vai né? refinando o gosto. Eu falo pro meu marido, eu tô ficando velha, eu tô ficando cara. Porque eu não consigo mais tomar Brahma e Skol. Eu passo muito mal. Eu fico acabada. Minha ressaca é esquisita. É doença. Então, eu fico péssima, acabada. Então eu preciso tomar uma cerveja melhor, com uma qualidade melhor. E eu preciso pagar por ela. Então, quando a gente vai ficando mais velho, a gente fica mais caro, a gente fica mais refinada. Você não viaja mais do mesmo jeito, você não dorme mais no mesmo lugar. Você não faz um bate-volta na praia e dorme no carro. Cara, você vai querer um hotel legal, com uma cama boa. Enfim, né? Você vai querer. Você vai gostando do luxo, né? Nem luxo, talvez conforto, acho que a palavra é essa. Exatamente. E aí eu sempre faço uma pergunta para os meus clientes que eles têm muita dificuldade de me responder, mas é uma pergunta muito gatilho para eu entender esse comportamento, que eu falo assim pro cliente, você tem 65 anos, você acabou de acordar, conta para mim como vai ser seu dia. Legal. E aí aquele cliente que fala assim, eu vou acordar e vou trabalhar. E depois eu vou fazer uma atividade física e aí eu vou chegar em casa e vou estudar alguma coisa. Ele não falou da família dele. O cara tinha 3 filhos, casado. Não falou. Então eu não posso trabalhar com esse cliente focado na parte familiar, porque ele não tá se importando com isso. Só que eu preciso entender o porquê que ele não tá se importando com isso. Eu não vou mudar o cliente, não é esse meu papel, eu não posso nem julgá-lo. Perfeito. Então eu tento entender, eu falo, olha, você percebeu que você não falou da sua família? Eu não falei, mas ela tá aqui, né? Porque eu vou trabalhar pra ajudá-los. Então rola uma dependência. Ele quer que os filhos sejam dependentes dele. Então eu preciso entender. Tem que botar na conta. Então, beleza. Então, fulano, quanto de dinheiro você precisa pra continuar sendo provedor? Porque que nome que você quer ter? Como você quer ser conhecido com 65 anos? Que legal. Eu quero ser conhecido como... Eu tenho uma cliente que ela é fantástica. Ela falou assim pra mim, Dre, eu tenho uma família enorme, muitos primos, mas a minha avó é o foco da minha vida. E ela é uma matriarca top. Tudo gira em torno da minha avó. Legal. Eu não tenho filhos. Então eu tenho dificuldade de ter esse papel, mas eu queria muito ser, na minha família, essa pessoa. Beleza, quem é a sua avó pra você? E aí a gente foi trabalhando esse processo. Então hoje ela tem um tipo de comportamento não só pra investir. Então ela é uma mulher, ela viaja muito mais, ela trabalha muito menos. Que legal, você trouxe uma ressignificação ali do que significava a avó dela. Porque ser matriarca pra ela, não é ela ser milionária, a tia que vai dar dinheiro pra galera. Ela tem 7 afilhados. Ser matriarca pra ela é ser a referência. E a referência vem com costume, de cultura. Então, que país você conheceu, que tipo de comida você já teve contato, como que você trabalha com a sua resiliência, quantos livros você leu, quais os cursos que você fez. Então, é nesse sentido que ela procurava um nome, como eu quero ser conhecida. Então, mas era uma cliente que eu preciso trabalhar com investimentos. Porque a minha avó tem uma aposentadoria ótima. Então ela pegou aquilo que ela achava que era essência, só que ela não entendeu qual era a natureza da avó. Legal.
Legal. E aí teve uma reunião muito legal que a gente trouxe a avó pra reunião. Quando ela foi finalizar alguns projetos, porque dentro do processo, a gente tem uma etapa que é o PQV, né? Que é o porquê que você tá fazendo aquilo, como a gente pega a sua melhor versão. E eu começo a desenhar com o cliente quais os objetivos que ele tem. Então, eu quero tocar piano, eu quero fazer atividade física, e ser a matriarca. E aí, quando a gente desenhou o que era a matriarca da avó, e ela começou a construir algumas coisas, a gente chamou a avó para um almoço, a gente levou ela no Outback. E ela contou essa estrutura, foi super emocionante. Que legal, porque a avó ficou... A avó não se enxergava assim. Que legal. E aí foi muito interessante porque a avó se viu sendo a matriarca e transferindo esse núcleo pra neta, né? Então foi muito interessante. Nossa, que top. Foi tipo bem sistêmico, né? Vamos dizer e eu assim. não falei de investimentos com ela. Sim, mas sabe o que é muito louco? Porque quando você traz essa questão, tipo, que finanças, dinheiro é emocional, é comportamental, tem todo esse viés de quem você é e tal. Sim. Isso pode, dependendo da forma que você atende um cliente, como esse exemplo que você deu, você tá ressignificando uma geração. Sim. Por exemplo, eu atendi esse mesmo cliente na questão empresarial, tinha tipo muita questão ali pessoal, com a família e tal. E aí um dia ele falou assim, cara, eu sinto que os meus pais, eu tenho essa dificuldade com dinheiro, porque os meus pais, eu sentia que eles me davam amor com dinheiro. Sim. Nossa, então, e é um ponto só, né? Então eu tenho essa dependência por conta disso. Então ele já tinha essa consciência, mas ele não sabia como resolver essa questão na prática. Tipo, como é que eu executo isso? Sim, então, eu quero esse padrão. Porque ele não foi ensinado, mudo, né? Porque hoje eu tenho uma dependência financeira ali. E eu quero não ter essa dependência para produzir meu negócio. Então, e aí assim, quando você faz um trabalho entendendo que porque você podia falar, não, cara, esquece seus pais, foca no business plan aqui, que vai dar certo. Não vai, cara. Não, porque uma hora ele vai quebrar pra voltar pro seio familiar e falar, tá vendo? Olha, me ajuda que eu sou o filhinho aqui. Mas coitado. Isso é um hábito. Isso, é um hábito, com certeza. É um hábito. E mudar hábito tem que ter um sistema. Tá. Tem e um como é que livro... funciona esse sistema aí? Fala mais. Então, tem um livro que é assim, gente, quem puder ler esse livro, acho que foi o melhor livro que eu já li em 2 anos, assim. Eu não sou muito de ler livros, porque eu tenho... É muito agitado, mas quando eu pego, assim, pra poder namorar um livro, super rola. Legal. Chama Hábitos Atômicos. É fantástico, é um livro muito gostoso de ler. Top. E ele fala muito sobre hábitos mesmo. Então, quando a gente fala sobre o sistema, a gente tem um hábito. E a gente descobriu que esse hábito, ele é negativo. Ele tá me trazendo deficiência. Então, por exemplo, eu percebo... Eu vou dar um caso real aqui. Porque o que eu mais tenho são casos reais de clientes com esses problemas. Eu tenho uma cliente aqui em Jundiaí que ela tem muita dificuldade em não ter dívidas. E não ter? E não ter. Não, ela tem dificuldade. Ela tem muita dificuldade em não ter. Ela precisa ter. Entendi. Dívidas. Mas assim, ela precisa ser cobrada pelo banco. Porque ela tem a sensação de que quando ela é cobrada, ela foi no limite dela, financeiro. E isso dá um calento, ela vai lá e paga. É muito louco. Caraca. Você não tinha visto. Exato. E aí eu descobri que pelo sistema, eu descobri que toda terça-feira e toda quinta-feira à noite rolava alguns gastos de forma de e-commerce, Instagram. Mas assim, altos. Em roupa e acessórios, bolsas e tudo mais. E aí eu falei pra ela assim, o que você faz de terça-feira e de quinta à noite? Eu tô dando um plantão. Vamos fazer então aqui uma agenda em blocos? Eu não posso pontuar o problema na cara dela, né? Porque tem gente que vai embora. Vamos fazer uma agenda em blocos? E aí eu fui tentando entender quais os hospitais que ela trabalhava, o postinho que ela trabalhava, quanto que ela ganhava por cada plantão que ela dava, e eu descobri, sem ela perceber, que ela odiava dar plantão nesse hospital. Ela não tinha uma equipe que ela gostava, não era um hospital que dava uma estrutura para ela, atrasavam o pagamento, o valor que ela recebia era menor, mas para poder fazer o que ela gosta de fazer, ela ficava nesse hospital. Entendi. Trabalhando. Caraca. E eu falei assim pra ela, cara, vamos fazer o seguinte, os seus aplicativos, eles ficam aonde no seu celular? Porque para você desfazer um hábito ruim, você tem que deixar, ele não tem que ser interessante para você. Sim. E você tem que tirar ele da sua vista. E 99% do hábito que você tem é pelo ambiente que você convive. Perfeito. Então, as pessoas que você convive e tudo mais. E era o mesmo núcleo de pessoa que ela trabalhava, né? E aí eu falei assim pra ela, vamos pegar todos esses aplicativos Zara que você tem de roupa
e vamos colocar ele lá no final da sua página. Lá na última. Eu não vou tirar de você aquilo que é seu. Mas vamos colocar ele lá na última página, beleza? E durante o período do plantão que você não estiver trabalhando, vamos tentar fazer uma atividade? Então ela queria muito fazer um curso. Eu falei assim, vamos fazer um curso EAD que você quer fazer? E aí, como eu tirei dela o contato com o celular, porque ela ficava lá. As pessoas descansam no Instagram. Isso. E aí ela comprava. É entretenimento, né? Tipo, entra na hipnose ali ver a vida dos outros. E aí ela faz aquela frase tradicional de eu tô trabalhando demais, eu mereço. Isso. E aí o que acontece? Ela tá num hospital que ela não gosta, com o filhinho dela de 2 meses em casa. 2 meses não, já tinha 6 meses de idade, né? Em casa. E aí entrava aquele conflito de, eu tô dando esse plantão, vou ganhar mais R$1.000 aqui, então eu vou comprar. E era assim, quase 10, 12 por mês em roupa. Então você tira esse, deixa... Melhorou muito logo no primeiro mês, porque ela parou de ter contato com o aplicativo. E aí a gente foi para os outros passos. Então, da onde tá vindo essa compra? Eu recebo mensagem no Instagram das gerentes das lojas. Vamos bloquear elas por uma semana? Uma semana. Só pra ver como é que é. Pra ver como você se sente. Legal. Porque eu não posso tirar da pessoa aquilo, porque é um apego emocional. E ali é uma fonte de dopamina também, porque quando você compra, você sente prazer e tal. Ó, pegando exemplo, você tá falando essas coisas, tá vindo pra mim aqui um exemplo de um cliente. Quando eu comecei a atender ele estava extremamente endividado ali na pessoa física e tal. Só que ele era um cara muito bem vestido. Tipo assim, nos trinques. Esquisito, tem uma coisa esquisita. Tipo, nos trinques, assim, cheiroso, sabe? Tipo, bem vestido, sempre bem alinhado. E aí, conversa vai, conversa vem. E eu assim, cara, mas puta, meu, cartão de crédito arregaçando aqui no banco, né, de compras. Quando você tá chateado, o que você faz? Cara, eu fico chateado, eu vou no shopping. Preciso comprar uma roupa. Mas por que você quer comprar uma roupa? Aí, ó, minha história é muito sofrida. Eu morava no sertão, lá no Nordeste. E lá meu pai não tinha... Eu era o quarto filho. Nossa. Então eu não tinha roupa. Eu ganhava roupa. A roupa, ela tem uma piada acho que do Afonso Padilha, que ele fala que pobre, a roupa vai trocando de dono. Você vai doando. O pobre vai trocando de... então assim, sim. Porque o irmão mais velho tem a roupa, aí a roupa vai pro mais novo. E depois pro mais novo, até que o último, quando não dá, e vira... E ele, tipo assim, não tinha roupa. Eu tinha só as roupas da família, ali, doação, tal, roupa rasgada, tal, então eu não tinha. E aí ele quando tá se sentindo mal, ele olha pra aquele cara que ele era, tipo... isso pra mim é uma dor, algo que eu não tinha, que era muito triste pra mim. Sim. Tipo, ter que ir pra escola com roupa suja, com roupa velha. Então ele se sentia apequenado. E aí ele descontava, então, já que eu tô me sentindo mal, eu tô me sentindo igual eu era quando criança. Não vou ser assim, cartão. Mas aí é o viés de confirmação. Ele precisa ser acolhido. Isso. Então ele se acolhe, né? Isso, ele substitui. Muita gente faz isso com comida, né? Então, sim, tipo assim, que é um dos itens que tem mais intensidade na parte de consumo. Que busca, então com certeza. vício, né? Então assim, ela baixa ali a dopamina no cérebro, ela precisa de se sentir amada, e aí ela troca por uma roupa, por uma comida, por algo que é gostoso naquele momento. Mas logo depois, quando a pessoa está endividada, isso vira um ciclo negativo, porque aí bate arrependimento, frustração. Sim. A pessoa vai pro futuro e fica, nossa, ferrou, eu tenho um cartão para pagar, não vou conseguir pagar. E aí se sente muito mal, e aí isso vai deixando ela mais para baixo ainda. Então, e ela consome mais. Consome mais. Porque quando a gente tem um consumo assim, quando eu pego um cliente que é assim como você, que me trouxe esse caso, eu vou entender primeiro a parte familiar dele. Você teve essa estrutura de mudança, mas por que você carrega uma coisa que tá te incomodando, né? Então, porque eu preciso de conforto, de calento. Então, eu faço ele explorar dentro dele outras opções de coisas que ele não tinha imaginado. Porque você gosta de cozinhar? Por que você não faz um curso de culinária? Então, você vai trazendo pra dentro da pessoa, ela vai consumir, ela vai gastar mais daquilo que ela tava imaginando. Então, às vezes as pessoas acham que o planejamento financeiro você para de gastar, muito pelo contrário. Tem muitos clientes que eles trabalham menos e gastam mais. É porque quando a gente faz o trabalho do planejamento, o inicial, a parte do orçamento, eu consigo descobrir que tipo de consumo aquela família tem.
Eu tenho um caso de uma cliente que falou assim, eu gasto R$4.000 na farmácia. Quando a gente foi analisar os números. Meu Deus. Mas o que ela tem? Eu ainda falei, ela era solteira, eu falei assim, esse farmacêutico é gato? Não é possível que você vai lá pra rolar um entretenimento. E ela, não, eu compro. O que acontece? A farmácia era do lado da casa dela. Ela é uma família muito grande, de irmãos, ela mora sozinha numa cidade, tem dificuldade de visitar a família porque ela não tem dinheiro pra comprar passagem, porque Boa Vista é muito caro. Então o que ela faz? Ela passa na farmácia pra receber conforto. Então o que a gente precisa entender? Que tipo de consumo essa pessoa gosta? Caraca. E tentar entender, tipo, na parte da roupa, por que a roupa te dá o conforto? E por quantos dias o conforto dura pra você? Isso. Então você percebeu que você comprou uma roupa, comida. Normalmente é o que mais pega, assim, na verdade, né? Então, você percebeu que você consome iFood segundas, quintas, quartas. E no final de semana você também consome? Tipo, o iFood, ele deveria ser o seu item de prazer. Só que você faz ele toda semana, não tem um protocolo. Sim. Você não tem um processo. Então, fica esquisito mesmo o seu orçamento, porque ele não consegue entender o que você tá fazendo. É como um cérebro, né? Sim. E aí a pessoa começa a falar, mas é porque eu tive um dia muito ruim no meu trabalho, aí eu comprei uma esfirra. Tá, mas quando você tem um dia muito ruim no seu trabalho, que tipo de conforto você tá procurando com essa comida? E tal coisa. Será que... Mas esses outros itens também podem te dar o mesmo. Vamos tentar isso? Vamos tentar aquilo? Nossa, isso é muito legal, meu. Essa parte que, assim, parece, né, pra quem talvez tá ouvindo, fala, mas eles tinham que estar falando de dinheiro, de como é que investe. Mas tem tudo a ver essa questão de como o seu cérebro responde e como os seus comportamentos vão fazer com que você enxergue com mais clareza e tem energia pra fazer as coisas, sabe? Sim. Então, assim, às vezes não é ganhar mais só. Não. É você direcionar a energia para aquilo que Exato. você quer. Você acabou de falar esse exemplo, aconteceu isso comigo. Então, tipo assim, eu tô desde janeiro sem comer açúcar. Então, eu fiz eu e a Gabi, a gente fez um desafio ali de um ano sem açúcar refinado, né? Então, pra galera não achar que você é. Não, tipo assim, sei lá, é óbvio, vou comer um pão francês, tem açúcar, mas tipo... mas não é Mas nesse não é um negócio sentido. que eu tô, tipo assim, um café com açúcar, suco, ou coisas que eu sei que é doce naturalmente ali. E aí, sabe, eu tinha um negócio, quando eu tinha um dia muito estressante, eu amo o açaí. Uhum. Então, tipo, me dava aquela parada assim, nossa, meu, hoje a energia tá no pé, tô cansado, eu preciso de um açaí, porque vai me dar energia. E aí, tipo, sempre comi um açaí. E aí, nesse desafio, eu falei, putz, velho, não vou ter como comer açaí. As primeiras semanas foi difícil, mas aí o que acontece? O fato de eu ter mudado o hábito não me deixa mais eu não perco tanta energia, porque tinha pico de insulina e tudo mais. Então, hoje, tipo assim, mudou o hábito, eu olho para aquilo e falo, tipo, tá bom, eu já tô de boa. Então, às vezes, que eu precisar de um pouquinho de energia, eu vou tomar um pouquinho de café. Mas não é aquele gatilho que foi cessado por conta de um período. Sim. Tipo, e você provavelmente encontrou alguma coisa que não substituiu, mas cobriu esse espaço. Ele não ficou vazio. Sim, exatamente. Sei lá, às vezes eu tenho alguns clientes que é engraçado, porque tá tudo ali. Tá tudo ali na cara. Então, a parte que eu mais gosto do meu trabalho, que me dá, assim, aquela sensação de, nossa, a reunião foi ótima, incrível, eu amei. Eu desligo o computador assim, porque eu faço, nossa, foi sensacional. É quando eu dou um diagnóstico de um comportamento e o cliente fala assim, como você sabe disso? Que legal. Não, mas... Como que você conseguiu perceber isso? Esse aplicativo aqui tá me rastreando. Mas tá na minha frente. Tipo, sim. É porque quando eu tô falando, eu fico atenta. Então eu sei exatamente o que tá acontecendo. E assim, são padrões que se repetem, né? Porque normalmente, tipo assim, não que cada pessoa é única, tem um padrão ali e tal. Mas a história a história pode ser até diferente, mas a essência muitas vezes é similar, né? Porque, tipo, é uma busca por reconhecimento... Ou é uma questão familiar, ou é uma questão cultural, ou é realmente fuga, né, daquilo da não realidade. Gosta. Exatamente. Então, assim, mas vamos pra gente... Quais são os erros que você mais pega quando você começa a atender, sei lá, pelo seu histórico de clientes, aí são muitos clientes, o que é mais comum? Então, das pessoas que chegam para fazer um planejamento financeiro, que estão perdidas, desorientadas, o que você acredita que é mais normal acontecer? É a falta de clareza do tipo de consumo que ela tem. Isso porque não tem controle? Tá. Até aquela pessoa que põe na planilha.
Mas percentualmente, quanto que é essas pessoas de Nossa. planilha? Pouco, né? Não. Sem planilha, por exemplo. Não é pouco, não. Legal. Eles procuram um planejamento porque eles falam, gente, Não tá eu funcionando. já fiz uma planilha, eu tenho um aplicativo e as coisas não estão indo. As pessoas, quando elas montam uma planilha, elas não conseguem entender o detalhe. Então, ela não sabe o quanto ela gasta efetivamente, por exemplo, de odonto, o quanto ela gasta de vitaminas e suplementos, ou o quanto ela gasta de farmácia. Então, acho que 100%, assim, sem brincar, dos problemas que acontecem com o planejador é falta de noção de quem ele é. Legal. No consumo. Então, quando você senta com um cliente, normalmente é assim, eu ganho bem e não sobra. É normal. E aí eu fico pensando, eu já faço, beleza, já tenho aí uma porta. Ou quando o cliente fala assim, eu tenho uma família, isso com certeza é recorrente, eu tenho uma família e eu sustento a minha família. E aí não sobra pra mim. Eu tenho muitos clientes que os filhos são pais dos próprios pais. E isso é uma estrutura que é muito tradicional no Brasil. Aonde a minha mãe cuida da minha avó. Porque a aposentadoria dela não é suficiente. Sim, isso é a grande maioria. Então, quando eu sou criança, eu vejo a minha mãe dando a cesta básica pra minha avó, ou levando a minha avó, ou pagando o plano de saúde dela. Então, isso é normal pra mim. Quando eu fico mais velha, eu automaticamente cuido da minha mãe. Então, quando o cliente chega... Vezes a mãe reforça isso. Tá tudo certo. Às vezes a mãe e o pai falam, quando eu ficar velho, você vai cuidar de mim. E tá tudo certo. Aí, quando o cliente ele entra pro planejamento financeiro sofrendo com essa situação, eu tenho que ressignificar a estrutura familiar. E se ele tem filho, é mais fácil ainda, porque eu digo, a gente precisa mudar essa estrutura para que o seu filho seja independente de você. Você não quer que seu filho com 65 anos esteja morando na sua casa. E aí ela fala assim, não, Andressa, eu preciso, pelo amor de Deus, que mudar essa estrutura, esse ciclo aqui. Então, mexe bastante. Mas, assim, o maior problema que eu vejo é falta de noção. E aí as pessoas têm dívidas. Por quê? Porque elas não sabem o que elas estão gastando. Então, quando você chega num primeiro orçamento, onde eu sento... A primeira reunião, quando eu falo com o cliente, é a que eu mais gosto de fazer. Márcio, é a que eu mais gosto de fazer. Por quê? Eu sento com o cliente e eu falo assim, tá, hoje eu vou desmembrar o seu orçamento. Quanto você gasta de roupas e acessórios por mês? Posso olhar aqui? Não. Me dá o cheiro que você sente. Eu acho que são R$300. Beleza. E quanto que você acha que você gosta de educação? E aí a pessoa ela vai me dando o achismo mental dela. Perfeito. Beleza. Acaba a reunião, eu explico como que a pessoa digita no aplicativo. Depois começa uma sequência de mensagens. Eu esqueci de colocar isso, esqueci de colocar aquilo. Isso mostra pra mim o seguinte, tá no automático. Essas coisas estão no automático, ela não percebe. Porque ela passou 2 horas comigo, que é o tempo que dura uma reunião comigo. Ela passou 2 horas comigo e ela esqueceu de falar da babá. Como que ela esqueceu de falar da babá? E então, não é um valor barato, né? Tipo, se fosse R$50, ok, mas exatamente. 2.000. E aí eu começo a perceber que ela tá no automático na vida dela. E se ela tá automático na parte de consumo, ela tá no automático na parte emocional. Então tem coisas que ela faz que ela não percebe que ela faz. E o meu papel é mostrar pra ela quais são as tendências que ela tá tendo. E onde ela vai chegar. E onde liga o gatilho com a ação. Mas é a que eu mais gosto. Porque na segunda reunião, eu pergunto como foi? E eles sofrem. Trissa, eu não imaginava que era desse jeito. E aí eu começo a fazer um comparativo. Olha, você falou que você gastava com roupas e acessórios R$300, mas foi R$1.900. Mudou alguma coisa no seu comportamento? Teve algum casamento? Não. Mas sabe o que é isso, no meu ponto de vista? É assim, ó. A pessoa, ela tem... Quando... É psicológico isso, né? Então, aquilo que ela não... Que é ruim pra ela, muitas vezes ela vai jogar... Ela aproxima pra baixo. Uhum. Então, por exemplo, coisas que ela... Gastos, custos, dívidas, ela sempre vai jogar pra baixo. E aí, até as receitas, muitas vezes ela joga pra cima. Tipo, uma forma de, tipo assim, de aproximar, porque aquilo é positivo. Então, às vezes o cara fala, eu ganho R$10.000. Aí você puxa certinho o extrato lá, mas era 8.700. Tipo, cara, o que aconteceu? Ou a pessoa me fala o bruto. Isso, então. E ela fala, eu ganho 25 mil. Só que no bruto, sei lá, entra 17. Sim. E ela tá com 25 na cabeça. Isso acontece muito, muito. Assim, lá na Sem Dívidas eu pego o cliente, assim, que o olerite lá do estado, tipo, R$13.000. Você fala, pô, o cara ganha bem, né? 13 pau. Sim. Aí líquido.
3.900. Não... Aí 10 mil reais de desconto de consignado e fundo de previdência e tudo mais ali. Então, quer dizer, na cabeça dele, ele tem assim, ó, eu sou um cara, tipo, que tá numa faixa legal de receita ali, ganho 13 conto. Só que na prática ele ganha 3.900. Sim. E aí, muitas vezes, essa disfunção faz com que, na hora que ele olhe para quer pagar quanto ali da propaganda, né? Tipo assim, uma parcelinha de 300 reais. 300 reais eu posso pagar, eu ganho. Sabe uma coisa... E aí porque ele joga pra cima. Então Sim. ele olha 4 e ele fala, não, mas eu ganho 13, mas desconta ali um pouquinho, dá 6 mil. Então quer dizer, ele já tem esse gap aí ele não tem noção. na receita. E nas despesas ele sempre joga pra baixo. E assim, esse exemplo que você deu das roupas é muito normal. Eu tenho isso nas dívidas. O cliente, ele não, assim, ó, 90% dos clientes que sentam lá com a gente, ou é o cara, assim, os 10% é o cara que me traz o contrato já, tá aqui meu contrato, tá aqui meu saldo, ele já me dá detalhado, porque ele já foi atrás, mas os outros 90% ele chuta. Tipo, eu acho que é isso. Ou não lembra. Você fala assim, viu, quanto que era a sua dívida? Não lembro. Cara, mas como você não lembra? Você pegou um dinheiro grande no banco. Sim. Era, sei lá, não sei se era 50 mil, se era 70 mil. Sim. Aí, às vezes, o banco refaz o contrato, ela nem percebe, de 50 vai pra 70 um contrato às vezes. E por conta de, tipo assim, de não querer olhar. Eu tive um cliente que demorou 2 semanas pra me mandar o extrato do banco. O extrato não, a fatura do cartão. A fatura do cartão. Eu assim, eu preciso saber quanto que é o valor cheio pra gente entender aqui quanto se dá pra você pagar ou não. E assim, não mandava fatura, não mandava fatura, não mandava fatura. Aí, tipo, você tá com problema, cancelou a senha, bloqueou alguma coisa. Você tá com alguma dificuldade? Aí ele, não, aqui tá difícil aqui de eu ver. Aí numa reunião, tipo, ele assim, então, cara, eu não consigo olhar pra... você quer fazer pra mim? Eu pago um valor a mais aqui pra você fazer o... Ele transferiu pra você, né? Eu assim, mas vamos lá, você tem que fazer pra você ter a clareza do que é a dívida, pra você poder ter um plano pra guardar esse dinheiro pra pagar a dívida lá na frente. Sim. E aí, muitas vezes, esse otimismo, e tem outro ponto que é o otimismo também. Então, muitas vezes o cara que está endividado, ele promete coisas que ele não consegue cumprir. Para ele mesmo. Talvez ele tá olhando para aquilo, se sentindo envergonhado, se sentindo para baixo, então ele quer resolver logo. Então, por exemplo, às vezes o cara tá tipo 2 anos endividado, aí ele começa o trabalho, não, mas em 6 meses eu vou resolver. Ou ele promete pro gerente, não, pode jogar a parcela para 60 dias que eu vou ter a grana. Não. Mas, amigo, você fez conta? Você viu se dá? Então, assim, porque ele não sabe, né? Ele não sabe o consumo dele. Exatamente. Então ele vai prometendo, aí na hora que você faz o levantamento lá, você fala, você falou que você poderia pagar 6 mil reais de parcela. A sua empresa hoje consegue pagar 2. Sim. Se você tivesse feito esse contrato, em 3 meses você ia quebrar esse acordo, você ia ter pago 18 mil reais que você ia jogar no lixo, porque o banco ia cobrar juros em cima, multa e tudo mais, e você não ia fazer. Então, calma, respira. O que tá gerando essa ansiedade em você? Isso mesmo. E você sabe também, tem uma coisa que eu pego bastante, que é quando a pessoa usa o cartão de crédito e o débito ao mesmo tempo. Tá. Então, eu pergunto assim, por que você usa 2 meios de pagamento? Ela não consegue entender que o cartão de crédito é um meio de pagamento. Ela entende que, assim, quando a compra é muito alta, eu passo no cartão. Quando é uma compra baixa, eu passo no débito. Mas vai vir a fatura do Isso é muito comum. Sim. Tipo, muito comum. Só que ela não entende que ela tá usando 2 meios de pagamento. Então, se ela tem uma fatura do cartão de crédito com limite de 10 mil reais e ela ganha 10 mil, ela tá gastando no débito 9 e ela tá usando mais o limite do cartão. Então, ela é uma poderosa mulher de 20 mil reais, só que ela só ganha 10. Isso. Então, não é que eu julgo o débito, mas ela tem que escolher uma modalidade. Sim. E viver com essa modalidade. Então, às vezes eu explico pra ela, por que a gente usa o débito e por que a gente pode usar o crédito. O crédito, ele não é um problema, o cartão de crédito. Ele é um meio de pagamento que, se você souber usar, tem muitos benefícios. Aí eu começo a trabalhar com isso. Mas aí eu consegui entender que contas muito grandes, que ela acha que é grande, que às vezes 200 reais pra ela é grande, ela passa no cartão porque ela terceiriza. E não vai ver agora, né? Ela não vê saindo da conta hoje. Talvez esse é o grande ponto. Não, e você puxou um negócio, eu vou até te interromper, porque senão eu vou esquecer. É muito louco, porque saiu até um estudo sobre isso. Quando a gente usa o débito, você não consegue fazer conta que diminuiu o dinheiro na sua cabeça. Então, se você ganhou 1.000 reais, tá? Você abriu sua fatura agora. Quem tá nos ouvindo que puder fazer esse teste essa semana, faça.
E depois coloca nos comentários se funcionou. Gente, conta pra gente. Isso. Mas isso acontece muito. A pessoa, ela entra no extrato do banco e vai estar lá, R$1.000. Ela vai no McDonald's e gasta R$60. Ela não consegue diminuir os 60 do 1.000. O cérebro dela continua acionando que ela tem R$1.000, então ela vai gastando. Ela só percebe quando não tem mais dinheiro, quando ou ela precisa fazer uma compra que ela acha que é muito grande e ela vai olhar a fatura pra ver se ela tem pra pagar, ou quando não passa. Eu tenho aquele susto na segunda-feira, né? Passa no final de semana e fala, nossa, eu tinha 1.000 na sexta e hoje eu tenho 400. O que aconteceu que sumiu R$600? Aí... Porque foram várias parcelas ali de 70, que ela não 100, percebeu, 90, porque o cérebro dela não consegue diminuir. Mas esse é um ponto. O fato de você ter tirado o material hoje é muito raro dinheiro. Então, andar com dinheiro na carteira... Gente, É até eu sempre falo isso em palestra, em treinamento, que é importante ter o dinheiro próximo. Então, assim, até pela questão da energia, assim, eu acho que é legal trabalhar isso. Claro que não muito, para você não ter... Sim. Sei lá, enfim, né? Sim, mas é um equilíbrio. Isso, pra ter essa parada do, tipo, ter o dinheiro próximo, né? Até não é nem só pelo teu dinheiro pra você comprar, mas é pra você imaginar que, tipo, você pode ficar com o dinheiro na mão, na conta, que não precisa sumir com ele. Que é uma crença que muitas vezes a pessoa quer soltar. Só que aí tem um problema, né? Porque a pessoa que usa o débito, o dinheiro não tem um nome. Isso. Ele não faz um sobra zero, né? Não. Que é um conceitinho que a gente trabalha em finanças. Só que quando essa pessoa tem um limite de R$1.000 e ela gasta os mesmos 60 no cartão de crédito, ela fala, meu Deus, eu estou devendo R$60 pro banco. É o mesmo dinheiro. Ele só usou uma forma de pagamento diferente. Só que o cartão pra ela é uma dívida. Ai, meu Deus do céu, eu não acredito. Nossa, Andressa, a minha fatura... Quando eu faço a transição... Andressa, eu tô super incomodada. A minha fatura do cartão de crédito veio R$10.000 esse mês. Aí eu falo, seja bem-vindo ao mundo que você conhece o quanto você gasta. Porque tá tudo aqui. Você já gastava isso, né? Só mudou Ai, não, eu preciso diminuir minha fatura. Aí o que ela faz? Ela para de usar o crédito e usa no débito. Aí chega na hora de pagar a fatura do cartão, ela não tem dinheiro, porque ela usou esse fluxo. Aí ela entra no ciclo. Mas aí, o fato da pessoa ter tirado esse dinheiro da mão... Que quando você tinha, por exemplo, não tinha conta bancária, você usava tudo em dinheiro, porque não passava cartão, sei lá, 20 anos atrás. Cara, você via a grana saindo. Então você começava o dia com um tufinho lá de dinheiro, sei lá, R$1.000. Sim. Chega no final do dia, você tem R$300, você fala, opa, amanhã eu tenho que ficar ligeiro, porque senão vou acabar meu dinheiro. Hoje, como é no banco, tem gente que não abre o aplicativo. Então aí, às vezes tem lá tarifa, cai dobrado, debita coisa que nem sabe por conta que não olha. E por quê? Porque não materializa a grana. Tipo, você tá no cartão, eu vejo só na fatura. Aí quando eu tomo um susto, porque é isso que você acabou de falar. Eu passo no débito, passo no crédito, e aí eu divido e eu acabo usurpando o limite como se fosse meu salário, minha renda. E esse que dá o problema. E tem gente que chega lá pra mim na consultoria, eu falo assim, que ele não consegue entender que, tipo assim, por exemplo, o cara tem um limite de 10 mil no cartão. E ele tá devendo, ele tá usando 9.800. Ele tem R$200 de limite disponível. E ele, nossa, cara, eu preciso pagar o cartão pra ter o cartão. Aí eu assim, mas você não tem mais cartão. Acabou o dinheiro, você já usou. Então, tipo, quanto você tem na conta corrente hoje? Eu tenho R$1.000. Então, parabéns. O único dinheiro que você tem disponível pra você é esses 1.000. Aqueles 10 que você usou é dívida. É um dinheiro que... Quanto você ganha? Eu ganho 5, então... Já não deu, já sufocou o fluxo aqui. Você quer ver uma dívida recorrente que você deve pegar bastante, né? Dívida de cheque especial. Sim. Porque a pessoa tem um problema de fluxo de caixa e ela não percebeu isso. E aí, durante o processo, eu tenho uma parte no sistema que eu consigo desenhar Tá, a dona empregada lá que você paga, como que você paga ela? No Pix. Que dia você paga essa mulher? Essas coisas você paga no crédito, pago que cartão que você paga, qual é o dia do vencimento dele? Eu consigo mapear o fluxo de caixa, aí eu ponho num PDF e falo, olha, durante o dia tal, você fica tanto no cheque especial porque você tá usando o dinheiro do débito, que você poderia ter colocado essa coisa no crédito, o volume de dinheiro seria maior e a gente consegue remanejar. E o dia do seu vencimento do cartão tá errado. Porque você recebe no tal dia, só que você paga tal dia, você não recebeu ainda. Isso. E aí que acontece? Então a gente mexe no fluxo de caixa. E aí tem pessoa que, nesse caso, o cara vai sendo administrador de cartão.
Então, assim, eu cheguei a pegar cliente lá que o cara tinha 4 cartões. Não, isso é básico lá. Porque aí na era nossa assim, empresa. ó, o cara chegava assim, tipo, esse cartão a fatura é dia 5, esse é dia 10, esse é dia 15, esse é dia 20. Bem um fluxo bem desenhadinho. Aí o que eu faço? Eu passo esses aqui, aí quando tá chegando na data da fatura, Eu mudo. aí eu pago esse cartão com esse cartão. Nossa. Aí, porque eu tenho 10 dias do cheque especial sem juros. E aí eu falo, cara, olha a engenharia que você tá fazendo. Tipo assim, ao invés de você sentar e organizar, porque o seu problema é fluxo. Sim, total. E aí você precisa enxergar, porque muitas vezes você fica se alavancando, qualquer R$1.000 que você não recebe, seja por Exato. quebra toda essa bola de neve, ela vem numa avalanche. Então, tipo assim, ela tá parada ali esperando só um barulho pra ela descer, exatamente, levando tudo. E aí fica naquele caos. Você sabe que eu tenho um caso de uma cliente, foi minha primeira cliente. Quando eu decidi fazer a transição de carreira, ela foi minha primeira cliente. Ela vai saber que eu tô falando porque é um caso muito específico. E eles, o legal do meu trabalho é que eles se tornam amigos. Então eu tenho muita intimidade com todos você eles. Participa, né, das decisões, você participa tudo. da tomada de... tanto de conhecer, né? Então, tipo assim, é tipo um médico, né? Se ele não abrir a fundo ali o que tá acontecendo, você não consegue ajudar. Então, o cara... Você vai participar das decisões, tipo, você vai casar, você vai trocar de calça. Sim. Quanto vai guardar pra ter um filho. Enfim, exato. tem todas essas tem um planejador aí na Life que ele fala que a gente é o médico do bolso. Acho isso fantástico. Então, mas esse é um conceito que lá nos Estados Unidos é muito comum isso. Super. Então, assim, eu vejo que a cultura americana ela é bem legal por conta de... eles buscam esse tipo de recomendação. Então, aqui no Brasil é mais normal o cara perguntar pro tio. O cara pergunta pro tio da... A pessoa que é referência, que ele acha que é referência no ambiente tio, dele, né? Alguém no trabalho, o cara fala, nossa, tem um cara no trabalho lá que tá fazendo tal coisa, e aí ele não avaliou o cenário. Lá fora, pelo que eu estudo e vejo, assim, a família tem um advogado da família. Isso. O cara tem um advogado pessoal. O cara tem um consultor, ele tem o life planner lá, ou o advisor dele lá, que ele vai ter outros prestadores ali, mas Sim, aquele cara mas ele tem o financial cuida. planning. Mas por que eu, na minha visão, né? Por que eu acho que eles têm essa estrutura? Diferente da gente, eles não têm o sistema governamental deles não é tão inflado como o nosso. Então você não tem, assim, você precisa guardar um dinheiro, porque você não tem uma aposentadoria. Se você não tiver seu seguro social lá, você não vai ter... Você não consegue. Você vai pro hospital, você tem que ter dinheiro. Então os caras são obrigados a fazer, exatamente. Para linhas de crédito, né? Então, assim, lá eu faço muito esse comparativo, tipo... Lá fora, se o cara fica devendo, muitas vezes ele vai responder por um crime. Porque, um exemplo, não sei se você viu aquele golpista do Tinder. Sim. Então, assim, você viu que a galera do cartão de crédito tem é tipo uma investigação. É quase... A empresa administradora de cartão, ela tem um poder de polícia ali, tipo assim, de averiguar se houve uma fraude, se, tipo assim, a pessoa que fez ali fez um golpe, Sim. se lesou, porque ela vai responder... Sim. Penal, vai ter um processo penal ali, ou civil, enfim, que ela vai ter uma responsabilização. Por quê? Porque os juros, lá o cartão você parcela sem juros, você tem um juros anual de 2%. Sim, uma estrutura muito diferente. É organizado, tem carência, então você vai abrir um crédito lá, o cara fala, beleza, então você vai pagar daqui a um ano com juros de 1%. Como assim? E assim, o cara acredita no negócio. Por quê? Porque ele sabe, se você fizer alguma cagada com o seu dinheiro, você vai ser responsabilizado. Lá a pessoa física tem falência igual a pessoa jurídica. Sim. Não é igual aqui, tipo assim, que o cara deixa de pagar porque o banco cobra 300% no cartão de crédito, 200% ali em X anos que você está usando os limites. Então, até para crédito lá, é normal o cara fazer hipoteca da casa. Sim. Porque o cara fala, você quer crédito? Me dá garantia. Sim. Aqui que é mais... Então, assim, quem que inventou esse negócio de carro parcelado em 48 vezes foi a gente. Lá fora não é assim que funciona o jogo. Não. Mas eu acho que é cultural. Exatamente, porque o cara fala assim, velho, você não vai pegar não é pagável. 5, 10 anos, tem que banco parcelando a dívida de 10 anos. Cara, você usou o limite, você gastou o dinheiro, você não vai vender ele. Por exemplo, uma casa que você compra que você vai pagar em 10 anos, ok, você tem um patrimônio, tem um bem lá que você pode fazer negócio com ele e morar nele. E uma dívida, que o cara gastou 100 mil reais, vai ter 10 anos para pagar esses 100 mil. Que no final vira 200. Assim, é muito surreal. Mas eu entendo que a gente está engatinhando sobre algumas coisas, né? Então, mas aí hoje o sistema bancário ele tem alguns ele é favorecido por conta do lobby, da política e tudo mais. Sim.
Mas e porque é muito lucrativo, né? Tava vendo um gráfico esses dias que nos últimos 15 anos o lucro dos bancos só cresce. 15 anos assim, ó, tipo... Sim. Mas fala do caso do seu cliente, termina aí. Nossa, ela me contratou assim. Andressa, eu preciso de uma planejadora, senão eu vou me separar do meu marido. Eu trabalho como médica full time, ele também tem o trabalho, mas ele esquece de pagar os boletos e nós fomos pegos num comando e iam guinchar nosso carro porque ele esqueceu de pagar IPVA. E não é a primeira vez que ele esquece de pagar, ele paga tudo com juros, eu não aguento mais fazer empréstimos, eu não aguento mais pedir, eu não aguento mais pagar dívida, eu tô muito sofrida com isso e eu não quero, eu vou me separar desse homem, mas eu gosto muito dele. Então eu preciso de uma planejadora, porque se você conseguir dar um jeito, vai dar tudo certo. E no pega essa bucha aí, minha pega vida. Que é sua. E aí foi muito engraçado, porque o que eu descobri? Ela me contratou achando que ele era o problema, mas o problema é ela. Porque como ela tá lá no plantão, o que ela faz? O dinheiro vai caindo. E ela vai consumindo coisas no débito. Então eles gastavam no débito e no crédito. Quando eu falei assim pra eles na primeira reunião, a gente não vai mais gastar no débito, a gente vai gastar tudo no crédito, ela surtou, porque ela falou, não, eu não vou conseguir pagar as contas. Eu falei, então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer aos poucos. Então, desse orçamento aqui que vocês me apresentaram, ele tá totalmente ruim pro orçamento, porque você ganha 40 e você gasta 60. Então o que a gente vai fazer? A gente vai testar uma redução. Então a gente reduziu o orçamento, tiramos várias coisas, encaixou, bateu, beleza. Tudo que for farmácia, a gente vai comprar no cartão de crédito. Só esse item. O resto você pode fazer do jeito que você tá. Deu tudo certo. No próximo mês, agora supermercado. Então eu fui migrando aos poucos os itens. Até que chegou um momento que a gente descobriu, eu brinco com ele até hoje, eu falo, olha, vocês estão comigo há 2 anos, né? E eu falo assim, nossa, você me contratou por causa dele, mas a gente descobriu que você era o problema. Ela dá muita risada. E aí a única coisa que eu fiz foi encaixar o fluxo de caixa. Eles nunca mais pegaram dívidas. Mas é muito louco, porque assim, ó, na cabeça dela, tipo assim, pelo que eu tô percebendo aqui, ele era o culpado por não pagar porque ele era displicente e esquecia das coisas. Só que ele chegava provavelmente no dia do pagamento, cadê o dinheiro? Ela gastou. E aí ele não podia brigar com ela. Não tem dinheiro. Rolava um estresse. Não tem dinheiro, então deixa pra depois. Existia sim a dificuldade dele de pagar. Mas aí o aplicativo fala pra ele, você não pagou esse item, aí ele volta, entendeu? Entendi. Mas... então aí somou os dois, né? Legal. Tanto é que eu falo pra ele assim, você gosta das reuniões? Porque as reuniões, elas são longas, elas são de 2 horas. E as pessoas acham, nossa, deve ser muito cansativo, mas não. Tem cliente que fala assim, posso fazer mais uma pergunta? Porque eu fico 2 horas falando de você. Legal. Então, ninguém fala de você. Quando você vai falar sobre você pra uma pessoa, ela escuta 5% do que você tá falando. Isso foi estudado. Sim. Então, quando você contrata um profissional e ele tá full time percebendo todos os seus gatilhos, como você se comporta, cliente que fala assim, você tá feliz com esse tipo de consumo? Tô. E ele fica assim, tô super feliz. Tipo, ele tá dizendo não. Sim. Mas ele tá dizendo, entende? Então, quando você passa 2 horas falando sobre você, tipo, você não percebe, né? Sim. E aí eu perguntei pra ele, você gosta? Ele falou, olha, eu gosto de você. Depois de 2 anos, eu gosto de você. Mas as reuniões, você fica toda hora me martelando, porque eles estão num outro episódio. Eles estão vivendo uma história totalmente diferente, são pessoas totalmente diferentes, né? Então tem gente que acha que o planejamento acaba logo nos primeiros 6 meses, no primeiro ano, quando você quer começar aquele objetivo. Não, mas não. Eu vejo que assim, ó, que muitas vezes também uma das coisas do planejamento, seja financeiro, pessoal, familiar, empresarial, a galera tem uma ideia que ele é uma linha reta, né? Não. Eu vou guardar certinho, vai dar certinho, Isso. A empresa vai crescer todos os meses 10% ao mês. Cara, não é montanha-russa. A questão é que ela vai ter altos e baixos, como tudo na vida, só que quando você tem uma estratégia, essa oscilação é menor. Sim. Porque você consegue gerenciar a hora que tá caindo, a hora que tá subindo. Você consegue ter um controle, né? Exato. Essa é a vantagem de você. Mas que... E também os objetivos, eles podem ser setados, ajustados, melhorados a todo tempo. Por exemplo, teve empresa que eu fiz um trabalho inicial ali, tipo, no primeiro... 2 meses antes da pandemia. Cara, na hora que começa a pandemia, tipo, muda tudo. Tipo, exato, o cenário mudou. Perdi o meu maior cliente, 70% do faturamento sumiu.
Tipo, e aí? Não, vamos manter o mesmo plano. Não, outro plano de guerrilha, vamos fazer as coisas aqui e tal. Você trouxe uma coisa que eu acho importante, né? Eu sou budista, né? Eu e meu esposo. E a gente aprende muito no budismo sobre a impermanência. Que nada é pra sempre. Perfeito. Nem o amor é pra sempre. Você é casado com uma pessoa, e aí esse amor vira amizade, depois ele vira amor de novo, aí você se apaixona, as coisas mudam. São ciclos. Pode ser duradouro, né? Enfim. E no planejamento é a mesma coisa. Você contrata a pessoa para aquele objetivo, e aí você descobre que você tem capacidade de fazer outras coisas com o seu dinheiro. Você nunca pegou nenhum cliente que tinha dificuldade de sonhar? Sim. Saber qual que era o objetivo dele. Tipo assim, por exemplo, por que você tá aqui na empresa? Tipo, o cara não sabe. Tipo assim, porque eu tenho que pagar as contas. Não, cara, mas calma. Além das contas, por que você tá aqui? Por que você acorda todo dia? Aí o cara percebeu por que ele não tinha tesão de trabalhar. Exato. Tipo, porque, tipo, é tão ruim, é só dificuldade e tal. Exatamente. Não, então vamos lá. Entende por que você quer, qual que é o seu próximo objetivo. Se finalizar um ano, o que poderia acontecer no final do ano pra você comemorar, pra gente, tipo, fechar o ano com chave de ouro? Aí o cara, se eu trocasse a frota, beleza, então vamos trocar a frota, sabe? Mas é um negócio que, assim, porque você trouxe uma palavra que pra mim faz muito sentido, esse é automático, né? Sim. Quando a pessoa ela entra na normose ali, tipo, acha que é normal não controlar o fluxo financeiro, não ter um planejamento, não ter um sonho. Eu falo por mim, tipo assim, teve uma época, foi onde eu comecei a estudar mais sobre autoconhecimento e foi a virada de chave para eu sair do banco. Até então eu tinha plena certeza que eu ia virar diretor lá dentro, que eu ia me aposentar, eu tinha, tipo, todo o plano na minha cabeça. Mas chegou um ponto que, tipo assim, eu fiquei, sabe quando você tá morno? Eu tava tão estressado e cansado daquela rotina. Você entrou no automático, né? Entrei no automático. E aí uma pessoa me perguntou uma vez, qual que é o seu sonho? Puta, cara, eu buguei. Tipo, eu falei, não tem um sonho. Tipo, aquele sonho de ser diretor do banco, tipo, executivo e tal, não era mais real pra mim. Não era... Às vezes nem é seu, né? Ele não era mais... Ele não tava mais colorido, ele tava cinza. Tipo assim, um dia eu falei isso, mas hoje eu nem acredito mais nisso, sabe? E aí, na prática, eu fiquei bugado. Aí eu fui atrás de um treinamento, aí me descobri e tal. Foi quando eu comecei a perceber que eu queria empreender. Então, tipo, tanto que numa dinâmica lá, saiu, tipo assim, eu queria ter uma empresa. Nem tinha nome, nem tinha o que era. Aí depois as coisas começaram a se desenhar. Tipo, eu comecei a pensar, tipo, eu olhava para o negócio bancário e falava, tem tanto cliente que tá lascado aqui com juros, com produto. Tipo, tinha cliente que era empresa de gesso, sabe, de construção, e tinha 22 consórcios de carro. Nossa. Aí eu falei assim, cara, mas ele vai abrir uma frota de táxi? Tipo assim, vai ser Uber? Tipo, o que ele vai fazer com tanto consórcio? Porque ele era muito perdido financeiramente, e aí para não ter os cheques devolvidos, que ele comprava tudo em cheque, ele, por exemplo, amanhecia um dia lá, 30 mil negativo a conta. Aí ia voltar, tipo, sei lá, 20 cheques. Sim. Aí ele ligava no banco, pelo amor de Jesus. Alguém cobre isso. Esse cheque que daqui 3 dias cai o dinheiro, que o cara, a consultora atrasou. O fluxo. Aí o cara, tá bom, mas me ajuda aqui. 3 cotinhas de consórcio. Aí quando ele foi ver, tipo, ele tinha, tipo, tanto... Se ele não pagasse as parcelas dos consórcios, ele tinha grana pra pagar o cheque em dia, sabe? Exatamente. Só que ele não enxergava isso. Mas esse tipo de análise é o nosso trabalho. É o fundamental. Você sabe que tem uma prática que eu faço com todos os meus clientes. Não importa se são mulheres, homens, se são pragmáticos, se são emotivos. Não importa a característica deles. E essa prática me ajuda muito com relação a essa parte de objetivos e sonhos, né? Porque quando a gente tem uma dor, depende daquela dor que a gente passou, você apaga ela da sua cabeça. Você tem a capacidade de excluí-la. Perfeito. E depende também do tipo de... Se você é uma pessoa muito pessimista, as suas conquistas, elas passam como uma... Você não reconhece. Uma sensação de tipo, é isso que eu tinha que ter feito, não tem nada de diferente. Então, em novembro, eu mando uma mensagem para toda a minha carteira, dizendo assim, estamos chegando na última semana de novembro, eu preciso que vocês me mandem essa atividade. E aí eu mando um papel escrito assim, que eles precisam escrever uma carta para eles mesmos, contando para eles do futuro como foi o ano de 2022. Então agora em novembro, o que acontece? Eles começam a escrever.
Então eles contam pra mim, assim, tudo que eles fizeram. Eu contratei um planejamento financeiro, eu quitei minha dívida, eu fui pra Jamaica, eu tive minha filha nasceu, coisas boas e coisas ruins. Eu quero que você me conte a sua história. Legal. Porque a pergunta é, o Márcio de hoje, se ele pudesse conversar com o Márcio do passado, quando o Márcio era criança, você diria algumas coisas pra ele deixar de fazer ou pra ele continuar fazendo? Você daria algum tipo de insight pra esse Marcinho? Sim, claro, com certeza. Então, os nossos clientes, eles precisam ouvir deles mesmos. Então, eles me mandam por correio, mesmo morando em Jundiaí. Eles me mandam por correio essas cartas, eu guardo elas todas fechadinhas, eu não leio as cartas. Quando entra nas últimas 2 semanas de dezembro, eu pego a carta do ano passado e mando pelo correio pra eles. Então, eles recebem por correio uma carta deles mesmos, do passado. Legal. E me arrepia porque é transformador. Incrível. Tipo, as pessoas, elas falam, meu Deus, eu nem lembrava que eu tinha passado por isso. Isso me ajuda a falar assim pro cliente, sabe esse seu jeito? Não vai mudar. Então, por que a gente não internaliza ele e entende que você é assim? Ponto. Reconhece, manda bala. Mas é a questão do reconhecimento, sabe? Tipo assim, e pra mim só vem uma palavra, eu falo muito isso quando eu vou fazer palestras, eu falo da gratidão. Que se você não reconhece onde você tá, você não consegue ser grato. E se você não é grato, cara, você não consegue construir coisas. Porque se eu não reconheço onde eu estou, como é que eu construo? Se eu não sei de onde eu tô saindo, Exato. sabe? Então é muito legal isso. Isso é uma ferramenta do coaching aí, só que aplicada de uma forma muito legal, muito prática, que às vezes que nem... eu fiz imersões de coaching, de PNL e tal, que a gente fazia algumas coisas assim, mas tipo... Você com você mesmo, sabe? Você guarda ali e tal. Achei muito legal esse tipo de Mas você abordagem. sabe como ela desenvolveu? Todo ano, no meu aniversário, eu escrevo uma carta pra mim. Legal. E eu faço isso há 8 anos. E eu fui percebendo nessas cartas que tinha coisas que eu não mudava. Eram sempre os mesmos problemas. E tinha coisas que aconteciam comigo positivas que eu não reconhecia. E coisas negativas que eu nem lembrava que elas tinham acontecido. E aí eu comecei a perceber que os meus clientes eram como uma Andressa. E aí, a gente tem padrão, né? Tem uma cliente que ela me mandou uma carta, ela me tirou uma fotinha e falou assim, posta, porque tá super legal. E a carta começava assim, oi fulana, são 2 e tanto da manhã, tô escrevendo essa carta agora, porque eu passei o dia pensando no que escrever pra você. A Andressa, que é minha planejadora financeira, me pediu pra escrever essa carta, mas eu tô ansiosa porque eu tenho muita coisa pra te contar. E começou assim a carta, e aí depois não dá pra ver o resto. E aí ela começa, e começa a falar com ela mesma. Que top. Então é muito louco, porque eles recebem a carta dentro de uma... Legal. Eu mando um presentinho, né, de todo final de ano, e que esses presentes, eles fazem todo sentido com a carta, porque tudo que eu mando é o que eu faço. Então, eu adoro cozinhar. Então, eu faço sempre uma focaccia, uma guacamole e um brownie, que é a minha especialidade. Você que não é cliente dela e gosta de comer, já anota aí, ó. Não, olha lá no Instagram. No Instagram tem várias fotinhos das caixas. E eles recebem essas caixas porque eu acho que compartilhar é a melhor ferramenta. Perfeito. Então, eu vou doar para os meus clientes aquilo que sai de dentro de mim. Que legal, então, quando eu vou cozinhar, eu vou cozinhar com muito amor. E aí, eu produzo aquele alimento e eu mando com a carta deles mesmos. Então, eles recebem uma parte de mim, íntima, que só uma pessoa que é meu marido, que tá casado comigo, ou a minha família que tá lá no churrasco que vai comer. No Natal eu faço várias de todos os sabores. Legal. Então, eu divido um pedaço, eu dou pra eles um pedaço da minha estrutura familiar, da minha história, porque eles, de alguma forma, me doaram a história deles. Eu não leio mesmo, assim. Eu já peguei uma vez, há uns 2 anos atrás, um cliente colocou uma comida e aí apodreceu toda a minha caixa, um cheiro horrível. E aí eu falei, cara, o que você pôs aqui dentro, pelo amor de Deus? Ele falou assim, eu pus uma comida que eu ganhei de uma viagem. Eu falei assim, então, só que ela tá podre, a sua carta deve estar podre. E aí chegou desse jeito, assim mesmo, mas eles se divertem. E já tive casos de clientes que não escreveu nada. Me mandou uma... Mas olha o aprendizado que esse cara pode ter. Não, ele me mandou uma mensagem assim, Putz, Andressa, tipo, é surreal. A minha esposa tá lendo a carta dela aqui. Chorando ali. E eu, percebi que eu não me dedico pra mim, porque eu juro, eu coloquei a carta pra você em branco, uma folha sulfite em branco. Eu falei assim, então você não tem nada pra dizer pra você?
Ele falou, meu, é surreal. Nossa, surreal. E aí depois, no ano seguinte, ele me mandou, acho que tinha muitas cartas, porque ela tava bem grossinha. Acumulado do ano. Tem gente que manda pendrive, cripto... O cara, eu tenho um cliente que é de TI, ele já fez todo um esquema. Então a pessoa parece que ela não vai fazer. Mas eles fazem, é super interessante. Muito bom, cara. Eu faço já, sei lá, uns 5, 6 anos, no final do ano, na semana do Natal pro Ano Novo, às vezes na primeira semana de janeiro, às vezes, mas normalmente na última semana. É uma reflexão mesmo do ano. Então tem algumas perguntas padrões ali que eu me faço. E é muito louco olhar dos outros anos também. Só que eu nunca tinha feito essa experiência de mandar carta. Eu tenho várias cartas. E tal. Só que agora eu comecei a escrevê-las no computador. Porque eu tenho uma letra. Não, quem é meu cliente fala assim, velho, não dá pra entender o que você escreveu. E teve 2 anos seguidos que eu não conseguia entender o que eu tinha escrito pra mim mesma. Então eu decidi que agora eu escrevo lá no computador. Então quando eu tô nessa cartinha que eu mando pra eles, qual é o passo a passo, porque todo ano tem cliente novo, tem cliente que já tá acostumado, já me manda, semana de mandar a carta, né, Dre? E aí eu falo assim, olha, se você tiver uma letra que nem a minha, escreva no computador, porque senão você vai perder você não vai ter o privilégio de ouvir de você mesmo as coisas sobre você. É muito... E aí tem uns... Isso é curador, eu vejo que isso tem um movimento bem, realmente de... autoconhecimento mesmo, sabe? Tipo, e pode transformar e a pessoa... Mas sabe pra que eu uso? Uso essa carta pra quê? Claro, pra ele reconhecer todo o trabalho que a gente teve juntos, mas quando eu sento pra falar de sonhos, muitos dos clientes que me contratam me procuram pra resolver, pra apagar um incêndio. Só que quando esse incêndio ele é realmente apagado, eu consigo fazer com que o cliente entenda que ele pode sonhar com outras coisas. Sim. E aí ele passa o ano de 2023 realizando sonhos, realizando, e ele lê a carta de 2022 e ele fala, nossa, eu tinha tantas dificuldades, eu fiz tantas coisas boas e ainda tô fazendo coisas novas. E aí a primeira reunião de janeiro eu entro no aplicativo e falo, o que vai ficar e o que vai embora. E tem gente que vira tudo, fica tudo diferente. Tem gente que fala assim, não, eu gostei da versão que eu sou esse ano e eu quero estender por mais um ano isso. Tem gente que fala assim, agora eu quero ser mãe. Porque tem muita gente que fala, agora eu posso casar. Porque tem muita gente que fala assim, por como que eu vou casar com uma pessoa se eu não tenho condições nem de me sustentar porque eu tô endividado? Então, ele se sente inferior. Sim, e assim, é muito louco porque é um estado de presença mesmo, tipo assim, ó, reconhecer esse estado, esse movimento, eu falo muito com os clientes, que às vezes, tipo, quando o cara chega lá nas Sem Dívidas, a maioria das vezes ele tá perdido, atordoado, desesperado, vibrando numa energia que não é dele, porque Sim. assim, às vezes o cara tá... A tempestade é muito maior do que... Ele cria uma tempestade num copo d'água às vezes. A gente tem que tirar o drama. Isso. Mas por quê? Porque ele não tem base, ele não tem chão pra pisar. Então ele se sente ali, tipo, eu vou dar o próximo passo, mas ele pode ser um abismo, posso morrer. Então assim, tá tudo cheio de névoa aqui, eu não consigo enxergar. Exato. E aí quando você chega e faz um trabalho, tipo, cara, calma, respira, ó. Entende que isso faz parte é normal... Você não vai ser criminoso, você não tá fazendo nada de fora. Você tem que entender que é uma colheita. Eu acredito muito na lei da semeadura. Tipo assim, cara, olha pra você no passado. O que você plantou? Você era displicente com dinheiro, você não era organizado, você era arrogante, você não queria ajuda, você, tipo, X, Y, Z coisas. Eu fui roubado. Tá, mas se você foi roubado é porque você... Roubado, às vezes, na empresa, sabe? Porque você não controlou. Mas que tipo de postura você tinha? Você não controlou, você não olhou, você confiou na pessoa errada. Por quê? Porque faltou... O que faltou? Beleza, então tá bom, não vamos julgar o passado, mas entenda que são meses, anos, às vezes, fazendo várias posturas ali não positivas. Qual que é o caminho novo? Então entende que você tem um período agora de aprendizado, de saber olhar pra você, se conhecer, aceitar o seu estado, tipo assim, baixar o padrão em algumas vezes, tipo, ó, cara, você tá querendo sustentar um negócio que não dá. Tem gente aquele que você falou eu vou separar, sabe? Cara, tem gente que não... A esposa não tá sabendo que o cara, tipo, tá devendo R$1 milhão. Sim. E a esposa não sabe, a esposa acha que tem 100 mil na conta. Isso mesmo. Então, assim, cara, como é que você consegue viver com uma pessoa que você não contou pra ela? Que ela dorme com você, A gente fala muito de casamento financeiro. Fala, vocês são casados financeiramente? Como assim?
tudo que é seu é dele, como é que funciona a logística? Eu não vou mudar a estrutura familiar, mas tem alguns casais que falam assim, eu gostaria que meu marido dividisse o dinheiro comigo, porque eu pago todas as contas e eu não sei o que ele faz com o dinheiro dele, então tem que rolar um casamento financeiro mesmo. Tem. Eu sou favorável à junção. Tipo assim, claro, tem que ter, pra mim... Mas tem um processo pra fazer isso. Sim, objetivos... Tem que ter objetivos individuais, até pra cada um não perder sua motivação profissional, pessoal, enfim. Mas tem que ser, pra mim tem que ser junto. Por quê? Quando eu divido muito, eu já tô na minha cabeça construindo um negócio separado. Exato. E aí, cada um pode ter uma dificuldade, e aí eu não tenho um apoio. Porque na cabeça eu tô assim, tá bom, então hoje eu não consegui cumprir com as contas da casa. Você pode pagar. Eu tô devendo pra minha esposa. Pô, mas, cara, não tá junto? Não é até a morte que você paga? Tipo, por que tem que estar devendo um pro outro? Isso quando a renda é parecida, né? Quando a renda é muito diferente, eu percebo que a pessoa fala assim, a gente não pode... eu vou dar um exemplo meu, né? O meu marido, ele é policial militar, né? Então ele tem aquela renda e pronto. É fixa. E como eu tenho um trabalho um pouco mais ativo, a minha renda é maior que a do meu marido. E quando a gente se casou, rolava tipo assim, vamos pra Cancún, por exemplo? Vamos pra Punta Cana? Não dá pra ficar nesse hotel, é muito caro pra mim. Não, mas como que no casamento A2 eu vou pedir um prato no restaurante que eu posso pagar R$100 e você pede um de 40? Tipo, como que você divide a qualidade de vida? Isso, então, o meu planejador financeiro, eu brinco que ele é, tipo, o meu parceiro, assim, até hoje. Eu tenho um planejador financeiro, mesmo sendo planejadora, né? Porque eu acho que faz toda a diferença mesmo. Com certeza. A gente tem que ter apoio de fora. Porque Fredinho, às vezes a gente se estiver me escutando, um beijo na sua casa. E o Fred fez a gente entender que é tudo nosso. Então, por exemplo, o meu marido participou recentemente, ele quis se conhecer na parte do fisiculturismo, que ele é super regradinho, Legal. né? E eu falei assim pra ele, olha, mas a gente tem que entender os custos disso. Então, por mês, ele tinha uma despesa muito alta. Só que em nenhum momento ele fez a conta de, quanto eu ganho não paga essa atividade. Não, é o nosso, é um montante. Perfeito. Então, para aquelas pessoas que estão escutando a gente, que tem uma renda maior que a esposa e sente que essa esposa tem muita dificuldade de conviver, de fazer atividades porque se sente inferior, é porque ela não entende que é nosso. Então, ele precisa fazer um processo para isso acontecer. E é dos dois lados, porque às vezes esse cara ele já se coloca numa posição acima, tipo, eu ganho mais, eu sou melhor, o meu trabalho é mais importante que o seu. Ou, às vezes nem ele já tem essa visão, mas a pessoa que tá na outra posição ali se coloca numa posição inferior mesmo. Exato. Tipo, não, eu não posso, porque é injusto. E aí tem que entender que, tipo assim, dinheiro é energia. É assim, porque às vezes um exemplo, eu já atendi empresário, que, tipo, marido e mulher. E aí, tipo assim, a esposa tava começou a vir pra empresa porque, tipo assim, ela queria se sentir ativa. Sim. Mas, cara, ela tem 3 filhos, tipo assim, cuida da casa, tem, tipo, várias atividades que ela desempenha ali, cara, que tem valor, até talvez mais importante do que um cargo, tipo assim, Exato. De ser, tipo, ela é ela que cuida do operacional da empresa, mas, tipo, será que você não consegue contratar alguém para ser operacional e ela cuidar da sua família? Entendeu? Tipo, se for a vontade dela, obviamente, né? Não, mas por conta dessa sensação de, tipo assim, mas eu tenho que ajudar também, porque ele paga todas as contas, então tem que ser justo. Então, eu vejo que, até na questão legal da coisa, na hora que você para, não é metade, dependendo do regime de casamento, ali, se for comunhão parcial de bens, tudo que vocês acumularam juntos é de todo mundo. É 50% de cada um. Exato. Então por que não na hora que... Isso é no ruim, porque no positivo eu não posso pensar também que é igual, né? Que tudo junto. Mas você sabe que a gente tá numa era onde a mulher, ela tá muito empoderada. Eu brinco na Life que acho que 70% da minha carteira são mulheres. Legal. Casadas, que não querem que os maridos participem, né? Ou mulheres solteiras que são totalmente bem-sucedidas, né? Então, a gente tá numa geração onde a mulher tem um papel importante. Eu super entendo. Só que aquela mulher que quer ficar em casa como do lar, ela se sente envergonhada. Isso. Só que o engraçado eu já tive casais da minha cliente sair do trabalho. E foi muito mais econômico do que ela continuar nesse trabalho. Porque se você tem uma criança, 2, 3, não importa, você gerenciar a educação do seu filho para escolas hoje em dia é muito complicado. Sim. Então, eu brinco sempre quando eu pego casais que o marido trabalha e a mulher não, e eu percebo que rolam, tipo, minha esposa do lar.
Ou ela fala, eu sou do lar. Tipo, bem... É a análise do comportamental. Isso. O tom de voz dela muda, ela tem um espaçamento, ela fala, eu sou do lar. Bem baixinho, Sim. eu já sei que existe um desconforto. E aí eu falo pro cara, quais as atividades que a sua esposa faz? Ó, ela faz isso, ela cuida da casa, faz supermercado, leva seus filhos pra escola, faz o dever de casa com eles, É eficiente? É. Você entende que você só consegue trabalhar do jeito que você trabalha porque tem alguém fazendo essa operação? Quanto custa essa operação? Quanto custa um motorista? Quanto custa uma escola integral? Quanto que custa o Kumon? Porque ela vai ter que ter atividades particulares para poder estudar, porque a mãe estuda com ela. Sim. E aí ela entende que a mulher é barata pra ele. E é qualidade, né? Ele aí eu falo, olha, então vamos fazer o seguinte, se você acha que a sua esposa deveria trabalhar, e ela faz todas as atividades, as atividades que ela faz custa tanto, então você paga pra ela. Deposita na conta dela. Não, mas é muito caro. E outra, né? A questão da qualidade. Tipo assim, a criança vai ser muito mais bem assistida, tem contato com a mãe. Com certeza. Cara, isso dá um lucro. É um investimento que é muito rentável na outra ponta, no desenvolvimento da criança. Tipo assim, talvez ela vai ter menos dificuldades lá na frente porque teve um apoio, se sentiu amado. Porque tem muita... enfim, né? Tem várias coisas que a pessoa pode ter nesse caminho aí. Então, é muito legal essa percepção. Gostei bastante. E hoje, como é que, pra gente ir pro nosso Finality. papo tá passando aqui, dá pra gente conversar tem horas. Eu gosto bastante de conversar com você por conta disso, que eu vejo que é muito sinérgico, né? Assim, até um ponto que eu ia falar, porque esse trabalho, né, assim, tem muita gente que às vezes no mercado, um mercado tão grande como o mercado financeiro, às vezes, tipo assim, olha para o outro profissional do outro lado da mesa, ali do outro lado da rua, do outro lado meu Deus, tipo assim, tenho que tomar cuidado porque informação. Meu concorrente, informação. Sim. Então, assim, cara, e na verdade eu vejo que é um mercado que pode se ajudar, são muitas profissões que são complementares e nenhuma melhor que a outra, eu vejo que são momentos diferentes. Tem cliente para perfis diferentes também de pessoas que vão atender. E essa soma, né, essa junção mesmo de trabalhos é muito rica. Então, por isso que eu gosto, a gente... De troca bastante. Não, eu gosto muito da nossa parceria. Porque eu acho que você fala muito bem com o cliente. Assim, todos os planejadores que estiverem escutando, eu acho que eles são muito parceiros potenciais para você. Legal. Porque o nível de trabalho que a gente faz com o cliente, a gente precisa desse tipo de assessoria. E nós temos alguns clientes em comum, e eu sei como é o seu atendimento. Então, faz muito sentido com o meu perfil direto. Então, quando eu pego um cliente e falo, Márcio, vai, porque ele precisa disso, o cliente tem certeza que eu não tô ganhando nada com essa minha indicação, e ele tem certeza que se você tá sentado na frente dele é porque você tem um caminho ali. Exatamente. Então, eu acho que ou sem dívidas, né? O tipo de trabalho que você faz, ele não tem concorrência com o planejador direto. Porque ele é um tipo de cliente que é um tipo de parceria que é fundamental pra gente. 90% da população tem dívidas. E as estratégias precisam ser formadas por expertises. Então, eu falo que eu tenho bastante parceiros. Então, eu preciso de um plano de saúde. Tenho 3 pessoas para cotar. Preciso de seguro de vida. 5 empresas para cotar. Então, é muito importante na nossa prática a gente ter parceiros, né? Com certeza. E assim, até às vezes o cara fala, mas você faz um trabalho, mas a ideia é preparar o terreno. Porque assim, ó, o slogan da minha empresa é assim, a sua liberdade financeira começa aqui. Uhum. E por que eu falo isso? Às vezes o jargão liberdade financeira no mundo dos investimentos é o cara tá bem de vida, né? Tipo, o cara não pensar mais em dinheiro. Mas eu trago essa narrativa aqui pra mim porque o cliente que tem dívidas, seja atrasadas ou muitas dívidas que ele tá se matando pra pagar, cara, ele não se sente livre. Sim. O cara se sente preso, ele não dorme, ele tem ansiedade, ele tá frustrado, ele se sente mal. E aí qual que é o ponto? Se eu consigo minimizar essa pressão, colocar um panorama ali, uma linha de raciocínio, cara, ó, é um período, é um plano de ação. Sim. É um planejamento para você sair dessas dívidas. E aqui você tem uma profissional que vai pegar na sua mão e fazer com você, que é o seu caso, cara, casa muito bem. Porque assim, ó, eu dou uma medicação forte pro cara ali, na hora que precisa tomar uma injeção. Eu tinha um chefe que falava assim, doença ruim, remédio ruim. Então assim, beleza, vamos fazer o que tem que ser feito. E aí na hora que vai pro
ele tem um acompanhamento, ele tem todo Sim. esse apoio, e aí ele consegue ter clareza, tipo assim, olha lá, eu já passei por um período difícil, me adequei, aprendi, e agora eu consigo Você quer ver um caso mais. bem típico que eu acho que a gente pode pontuar e não falar o nome da pessoa, mas a gente tem uma cliente em comum, ela falou assim pra mim, eu quero quitar em 2 anos e eu vou pagar 6 mil por mês. Ela não tem esse budget no orçamento dela. Não dá pra fazer. É aquilo que você trouxe no começo. Então eu falei assim, olha, vamos dar uma olhadinha aqui. 6 mil não vai rolar. Então eu acho que se ela não tivesse uma pessoa que trouxesse essa clareza pra ela, ela faria assim, ó, eu quero pagar 6 mil por mês. Só que ela vai chegar num momento que ela não vai conseguir mais pagar. E aí é aquele contrato que você fala, meu, eu falei pra ele depositar 6 mil por mês nesse investimento X, pra que daqui 2 anos. Por que você não depositou? Ah, porque surgiu uma aí, meu carro quebrou, aí minha mãe ficou doente, aí o cachorro não sei do quê. Porque não tem essa estrutura. Então, por isso que eu acho que a gente casa muito na nossa profissão, porque você vai falar assim, ó, esse é o cenário. São essas opções dela, a gente vai fazer isso, eu vou entrar com essa parte. Eu vou falar pra beleza, Márcio, quanto que essa pessoa precisa guardar por mês? Ah, Adri, pra fazer o que a gente precisa de tanto. Eu olho pro orçamento dela e falo, fulana, você precisa de tanto, mas a gente precisa mexer nisso aqui. Qual que é o dia de investir? Porque a gente tem que ter o dia de investir. Sim, exatamente. Não pode ser e esse igual... olhar que você tem é muito legal por conta disso, porque o que mais pega no nosso trabalho ali, tipo assim, quando a gente traz a estratégia, o cara não tem tipo um acompanhamento ou ele não segue, porque às vezes também o cliente é cabeça dura, né? Qual que é o ponto? O cara, ele desfoca no meio do caminho. Tipo assim, porque é impermanente. Porque às vezes ele jogou uma régua pra cima e falta dinheiro, aí ele desiste no meio do caminho, fica desmotivado e tipo assim, meu, vai dar tudo errado, é uma bosta, minha vida não vai funcionar. E assim, sendo que se ele fosse mais realista e aplicasse, então sempre tem que ter ação ali. Sim. A coisa vai funcionar. Por isso que se bota o dia do pagamento, vamos lá, você tem assim, uma dica pra galera que tá ouvindo, assim, tipo, tem uma regra que a gente usa em finanças que chama sobra zero. Então, o cliente tem que ter receita, quanto ele ganha, ele tem que ter despesas, que é o quanto ele gasta, e no final do mês não pode sobrar dinheiro na conta. E é muito engraçado que quando a gente tá fazendo alguma palestra, a pessoa fala, então tá tudo certo, porque não tá sobrando dinheiro na minha conta. Eu tô voando, nem preciso disso e tal. Mas na verdade, antes do dinheiro sobrar, tem que ter os investimentos. Perfeito. Então, a gente vai desenhar investimentos de curto, médio e longo prazo. E eu vou dar nome para esses produtos. Porque se essa pessoa começa a guardar o dinheiro para pagar a dívida, mas esse dinheiro não tem o nome de dívida, daqui 6 meses, a impermanência na cabeça dela vai falar assim, minha filha vai fazer 15 anos, eu preciso fazer uma festa para ela, eu já tenho 10 mil lá, eu vou tirar. Então, a gente sempre precisa de um reforço. Então, fazer o planejamento sozinho, o que eu acho de dificuldade é que você não tem alguém que te lembre, que te puxe, né? Sim. E para fazer a Sobra Zero funcionar de forma super eficiente, você tem que ter o dia de investir. Então, eu olho o fluxo de caixa do cliente, falo assim, o dia tal é o último dia que você recebe, você paga a fatura do dia tal. Aí, desse dia até esse dia, você vai pagar tantos boletos de tanto, que são coisas que não tem como você pagar no cartão mesmo. A partir do dia 9, você não tem mais nada para pagar. Então, no dia 10, a gente vai investir. Vai deixar 0 na conta. Por quê? Porque se eu deixo o dinheiro, vai surgir uma vontade que ela vai usar esse dinheiro que era pra outra coisa. E aí a mente, ela se adapta, né? Tipo assim, Totalmente. beleza, tá sobrando com 300 mil reais que seja aqui. Aí cai no... arrasta lá pra cima aqui e passa o cartão. É isso. Aí o que eu faço? Eu tenho no meu calendário os dias de investir de cada cliente. Aí aparece um pop-up lá pra mim. Fulana, tal dia de investir. Aí eu mando, não esquece, hoje é dia de investir. Aí a cliente me manda assim, Adri, tem tanto de dinheiro. Aí eu olho no sistema quais os objetivos dela. Eu falo, você vai comprar isso de tempo desse, por causa desse produto. E aí eu mando pelo WhatsApp, por e-mail, o que ela tá fazendo. Então eu dou nome pras coisas. Legal. Então ela não questiona mais. Então não tem como você chegar pra mim e falar assim, Drê, eu preciso daqueles 100 mil reais pra quitar a dívida da fulana. Não, ela vai falar, puta, não tenho, é porque o meu... A pessoa bateu no meu carro e aí ela fugiu. Mas isso aí é outro pote. Porque se a pessoa bater no carro dela, ela vai falar assim, eu vou falar pra ela, olha, você não vai mais poder comprar iFood durante 2 meses pra gente pagar essa dívida. Mas isso aqui tem que ser pago, você tem que se pagar primeiro, né? Você tá falando isso, eu lembrei de um caso muito emblemático pra mim. Eu trabalhava no banco ainda, tinha um corretor de previdência privada lá, e ele dentro do trabalho, né, ele tinha um cliente que ninguém queria atender esse cliente, porque ele era meio problemático, ele causava...
E ele gostou desse cara, eles se conectaram. Tipo, ele era o único que tinha paciência e tal. E esse cara, tipo assim, ele não tinha apoio. E ele foi um planejador financeiro dentro do banco fazendo só o plano de previdência pra ele ali, de seguro e previdência. Sim. Cara, mas era muito engraçado que ele deu um nome, ele tinha um carro conversível, mais antigo. E aí, beleza. Cara, e ele queria um novo, que não tinha no Brasil ainda, só tinha lá fora. E aí, era... Putz, cara, eu não lembro o nome do carro. E eu sei que eles... Ah, era o Camaro. Ah, tá. E aí, tipo, ele queria porque queria esse carro. E aí, eles fazendo o planejamento, vou guardar esse dinheiro pra comprar o Camaro. Eu quero o Camaro assim e tal. Deixa ele sonhar. Isso. Cara, e ele ligava assim... Todo mês ele ligava, viu quanto que eu tenho na conta? Aí, quando já tinha um valor lá, ele falava, você tem um Camaro e tanto. Então, ele ficava um Camaro... Você tá reforçando, né? E tanto. Um Camaro e 25 mil. Um Camaro e 30 mil. E esse cara foi guardando até que o Camaro veio pro Brasil. Tipo, ele começou a fabricar aqui, importar, não lembro. E eu sei que ele comprou o carro e tinha grana. Coisa que ele não... Que falou, como eu fiz isso, né? Exatamente. Mas você tá falando uma coisa muito legal. Foi muito legal esse caso. Quando a gente fecha um cliente novo, eu tenho uma prática... Não são todos, mas como eu sou muito comportamental, eu levo isso à risca. Eu faço atendimento, beleza, quero fechar? Beleza, vamos fechar. Só que você tem que... A primeira atividade que você vai fazer comigo, ou a primeira atividade que vocês vão fazer juntos, vocês vão decidir o nome da família de vocês. Ah, legal. Então, lá no meu sistema tem família fulano, família... E eles brincam comigo na live que eu sou a única planejadora que as famílias são com os nomes muito esquisitos. Então, eu tenho família tipo Quarteto Fantástico, eu tenho uma família que é família Malbec, porque ela ama esse tipo de uva e ela quer que sobe muito dinheiro para ela tomar muitos vinhos Malbecs. Legal. Nova York, Deu Disney, significado. contando as contas. Então, e eu falo pra cliente assim, ó, eu preciso de um nome que toda vez que eu falo esse nome pra você, você entenda por que você está sentada na minha frente. Por que você me contratou? Então, quando a coisa pega mesmo, dá muito ruim, eu falo, o família Malbec. E aí a pessoa fala, ai meu Deus, eu preciso mesmo. Ou quando tá muito bom, eu falo, vamos comprar um Malbec. Ou eu concretizo aquilo comprando um vinho Malbec. Então, legal. A pessoa é um reforço positivo, né? Sim, que a gente vai puxando. Mas eu tenho uns nomes muito esquisitos. Essa questão do objetivo é muito top, né? Porque eu dou muito exemplo do casamento. Sim. Tipo assim, tem casais que historicamente, nunca guardou dinheiro. Uhum. E a pessoa não tem esse padrão. Só que quando ama tanto e quer tanto fazer uma festa e, tipo, entrar de noiva e o baile e tudo certinho, que em 3 anos esse casal que ganha, às vezes, razoavelmente pouco, paga uma festa de 100 mil reais, 80 Sim. mil reais. Cara, mas como é que você juntou 80 mil em 3 anos se você... Por quê? Porque tinha motivação. Exato. Então, assim... Mas a pessoa precisa ver. Isso. Então, quando a gente monta o PQV, onde eu desenho o objetivo, esse objetivo ele tem uma data de início, uma data de final, uma porcentagem de se ele é alta, média ou baixa a influência naquela vida daquela pessoa, e eu ponho uma fotinho. Legal. Então, toda vez que a gente olha, se concretizou os objetivos, eu coloco um check no sistema. E aí, no final do ano, eu abro e mostro pra tudo que ela conquistou. Eu falo, legal. Olha quantos objetivos a gente fez. Legal. Incrível. Então, isso é bem diferente, é bem divertido, mas tem muita gente, tem muita dificuldade. Sim. Tem cliente que fica 6 meses e não consegue colocar nada. E aí eu tenho que explorar o porquê que esse cara não consegue sonhar. Trava ali. Talvez ele precise de um apoio psicológico, talvez ele precisa se encontrar e entender. Muito bom, muito bom. Tô muito legal. feliz. Tem não sei papo se a gente passou, né? Pra gente fazer outro episódio. Se você gostou desse episódio, quer que a Andressa venha aqui contar mais histórias dos clientes, compartilhar mais conhecimento, coloca nos comentários aí, que a gente vai marcar outro episódio, que foi muito legal. Pra gente finalizar, como é que o pessoal te encontra nas redes sociais? Pro pessoal que tá assistindo a gente, que vai escutar a gente, se eles me encontrarem pelo Instagram, é Andressa Tucci, THUT. Tem um link que eles vão conseguir, eu deixei liberado hoje, eles vão conseguir fazer um quiz, uma respostinha, e aí eles colocam o que eles escutaram daqui, e aí eu vou fazer um atendimento só pra entender o que ele tá fazendo sem custos. Que legal. E normalmente quando a pessoa quer me contratar, ela me procura por lá, mas a gente já liberou, então a galera que quiser fazer 1-a-1, tem alguma dúvida específica, elas respondem o quiz, eu entro em contato e a gente tira as dúvidas. Ah, que legal, maravilha, muito bom. Então, já vai lá, pergunta o que você quer perguntar, que você gostou aqui, talvez alguma dúvida que gerou, que ela vai te responder. E qual que é a última mensagem que você traz aí para quem tá acompanhando a gente? Qual que é o único, sei lá, alguma dica, algum compartilhar, alguma
algo que você queira compartilhar aí. Eu acho que se você tá numa situação que você não enxerga um caminho, né? Eu acho que a frase pra você é que a vida é maior que dinheiro, sempre. Procure pessoas que estejam ao seu lado, que pensam como você ou por você, né? E tentem procurar um caminho do meio, daquele que você não fique sem ter condições de fazer as coisas que você gosta, né? Ou ao mesmo tempo abrir mão das coisas que você também gosta. Então, acho que o negócio é esse, é você tentar mudar aquilo que você tá fazendo, porque fazer mais do mesmo e o mesmo de sempre não vai trazer muito resultado. Perfeito. Concordo. Maravilha, muito bom. Show. Você me encontra nas redes sociais, o Márcio Carribeiro, e eu quero trazer para você aqui, depois dessa aula que a Andressa trouxe aqui, vários insights aí, que você cuide do seu dinheiro, que você cuide da sua vida financeira, porque não é só pelo dinheiro, não é isso. O dinheiro para mim é uma energia, o dinheiro é uma consequência, porém muitas vezes a gente dá um peso muito grande, muito né? forte pro dinheiro e vive uma vida frustrada. Então, qual que é a ideia? Que você entenda as suas limitações, entenda onde você precisa melhorar e como você pode fazer isso, e de uma forma leve, porque às vezes as pessoas colocam um peso muito grande também, tipo, que tem que ser milionário rápido, que tem que dar certo, que tem que mostrar pra família que é bom, e muitas vezes essa ansiedade faz a gente se endividar. Sim. Faz a gente pegar o caminho errado. A gente trouxe alguns exemplos aqui de promessas fáceis ali que a pessoa se arrepende no meio do caminho. Então, busque... Primeiro, se você não consegue fazer sozinho, busque apoio de alguém. Sim. E mesmo que você consiga, é muito importante você ter alguém ali te ajudando. Você pode treinar na academia sozinho, mas se você tiver uma personal, o resultado vai vir mais rápido. Exatamente. Porque é uma pessoa que estudou, se te preparou, motiva, te né? motiva, que tá lá para te apoiar naquele dia que você tá mais para baixo. E no mercado financeiro é a mesma coisa. Você ter um apoio profissional é muito... Na verdade, todas as áreas eu acredito que é importante você ter. Assim, eu acho que a dica maior é adote. Isso. Adote um Márcio para cuidar desses pontos. Adote uma Andressa para cuidar da parte de planejamento. Adote um fulano para cuidar do seu plano de saúde. Adote pessoas que terceirize esse trabalho, né? E seja 100% focado naquilo que você traz de melhor, que é cuidar da sua vida. E viver a vida, né? Porque às vezes tem gente que quer controlar tudo ali e esse controle exacerbado faz com que você não tenha controle de nada. Exato. As coisas não andam. E outra, a gente quer muito ser adotado. Tá tudo certo, né? É missão de vida ajudar. Sim. Então, assim, cara, é aquilo que você falou. Finalizar um atendimento, puta, yes, que legal, muito legal. Tipo, foi muito bom. Pra mim é um cliente pagando um boleto, organizando... Isso é a felicidade, a carinha deles é fantástico. O cara, tipo assim, putz, eu tava assim, hoje eu tô assado, melhor, a empresa tá crescendo. Então, assim, eu fico muito feliz de ajudar. Então, se você quer conhecer mais o trabalho, então vai ter na descrição aqui os contatos da Andressa, os nossos contatos. Continue aqui no canal, tem vários vídeos aqui que a gente vem, tantos os outros episódios, são mais 42 para trás aí de pessoas incríveis que estiveram aqui também, contando o dia a dia. Essa é uma das premissas do podcast, trazer pessoas reais, assim, que vivem o que falam, que tem ali casos de sucesso, que atende, tem experiência, para compartilhar com você. Então, espero que você tenha gostado. Coloca nos comentários aí o que você gostou. Se você não é inscrito no canal ainda, inscreva-se no canal e depois já manda esse vídeo para quem você... Manda no grupo da família, para os seus amigos, para as pessoas que faça sentido conhecer um pouco mais sobre o que é planejamento financeiro, que é um conteúdo que é pouco disseminado no Brasil ainda, infelizmente, e a gente espera levar isso para mais pessoas. Andressa, gratidão, obrigado pelo encontro, foi maravilhoso. Ficaria umas 4 horas aqui, a gente tem muito assunto, esse é um problema. Vamos marcar outro, depois a gente vai com certeza ter a parte 2 aí. Valeu, galera. Legal, gente. Um abraço, até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Boa.